Quando você estiver vendo a tela, confirma, por gentileza, tá? Tá aparecendo. Então, vamos lá. Só para a gente seguir a ordem aí, o Rogério havia comentado sobre a questão de duplicação de matrizes, né? Quando já existe um resultado lançado e edição. Vou pegar um exame aqui. Tem algum exame desse exame da Shirley que você havia citado com relação ao valor de referência, um que seja uma matriz curta, simples, para a gente abrir aqui? Eu já te mostro na prática. TSH. Então, vamos lá. Ele é curtinho e dá para... Aqui, ó, TSH, tá? Uhum. Para localizar a matriz, tá? Eu já estou supondo que todo mundo já conhece essas telas, tá? Por isso que eu não estou pegando o básico ali inicial, tá? Então a gente acessou o cadastro do exame. A primeira tela após acessar o cadastro do exame é o checklist. No checklist a gente tem o campo de matrizes válidas, tá? Então ele vai trazer quantas matrizes possuem no sistema aqui para esse exame. Tá. Clicando aqui, ele vai trazer a próxima página, a consulta de matrizes em branco. Clica na lupa. E vai trazer todas que estão no sistema, tá? Bloqueadas e desbloqueadas. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Vocês vão ver aqui que na última coluna ele tem um cadeado. Então ele vai mostrar as que estão... Quando está fechado aqui, tá? Ele está bloqueado. Essa aqui em aberta, desbloqueada. Vai informar também para qual apoio ela está apontada e qual a matriz padrão do sistema, qual que ele vai, a primeira que ele vai puxar, tá? Então nós temos aqui a do DB, para essa primeira aqui, quando não tem apoio, é interna para digitação manual. Tá? Ela bloqueada, vocês não conseguem digitar nada manual nesse exame, tá? Se porventura se precisarem, um caso emergencial, não retornou do apoio, precisar lançar manual, é bom que vocês tenham a matriz aqui liberada para isso, tá? Então ela tá bloqueada, né? Então foi isso que Sim. aconteceu hoje. Tá? Então esse é um caso eu não aí. consegui digitar. Se eu desbloquear ela, vamos supor, eu tenho um agora para liberar. Se eu vier aqui desbloquear ela, voltar lá no lançamento, eu já consigo lançar? Sim, ela vai ficar apta para lançamento. Você consegue utilizar ela? Tá. Tá? Então já, a sua questão já resolveu aqui na primeira tela, tá? Tá? Vou desbloquear ela para você, ó. Seleciona a matriz, ficou azul, ela está selecionada. Clico aqui em desbloquear do lado esquerdo, tá? Eu posso deixar ela desbloqueada? Sim, pode, não tem problema. Como é um exame do apoio, ele nunca vai Uhum. retornar automaticamente nessa matriz aqui, porque ela não está apontada para apoio. Sempre vai buscar isso aqui. Tá? Laboratório Eu apoio. estou sempre deixando o DB como padrão. Eu deixo, né, o laboratório de apoio como padrão e eu posso deixar ela desbloqueada. Tá. O que faz sentido deixar bloqueada? A do Álvaro. Uhum. Se vocês não têm apoio com o Álvaro, não trabalham com ele hoje, eu vi ou que pode... tem Tá, Álvaro, DB... eu não recomendo exclusão, tá? Porque todas as Uhum. matrizes que já tem do apoio no sistema, já tem o... Você viu que o DB ela é diferente da interna, então as variáveis de retorno mudam. Eu não recomendo excluir, tá? Porque se daqui 6 meses a gente quer trabalhar com o Álvaro porque tem um... Espera aí, alguém tá... Você tá online? Vocês querem fazer um contrato com... Tem alguns exames que pro Álvaro, para vocês faz mais sentido, tá mais em conta. Você já tem a matriz pronta. Se você excluir, você vai ter que criá-la do zero. Então bloqueia. Se não vai utilizar, só bloqueia. Tá? Beleza. Tá. Então vou clicar nessa aqui que nós desbloqueamos, tá? Essa aqui é a que está bloqueada. Vou só acessar o editor, só para você ver. Essa é interna, tá? Então ela vai trazer aqui a variável de resultado, res1, e os valores de referência dela em unidade de medida. Então ela já está padrão dentro, igual às outras do código, tá? Que o sistema entregou. Se você quiser testar ela, só clique em visualizar. Você vai conseguir testar. Só colocar um valor qualquer, só para ele... Sempre que você for testar, preenche todos os campos aqui, porque tem uma configuração no cadastro do exame que ele ignora linhas em branco. Então, se eu não preencher nada, ele não vai trazer nada no laudo, tá? Na prévia. Então, clique em visualizar. Ele vai trazer uma prévia do laudo, tá? Que é isso aqui. Ótimo. Tá? Fecho aqui minha visualização. Fecho aqui. Se precisar alterar alguma variável, tá? Eu consigo alterar aqui. Aqui são as casas decimais, que até o Rogério havia apresentado anteriormente também. Eu consigo alterar aqui. Desde que ela não tenha um resultado lançado ainda, tá? Consigo alterar isso aqui também. Então aqui, provavelmente não, com certeza você não estava conseguindo lançar porque ela estava bloqueada, tá? Agora você já consegue mexer nela. Tá. Tá. Tem alguma outra pra gente... Essa daí...
O Fernando, queria que Oi. você visse colesterol. Colesterol. Sabe Isso. qual deles? Vamos colocar Colesterol aqui, ó. total. Tá, o Esse total, total. esse aqui, né? Isso. Tá. Isso. Então, mesma coisa, tá? Matrizes válidas. Ele vai trazer a tela de consulta, pesquiso na lupa. Vai informar quais estão liberadas e bloqueadas. Eu só tenho a interna aqui, ó. Não, tenho duas desbloqueadas, tá? Tem essa total. Foi criada dia 19/6 e essa dia 29/6. O sistema também traz a data que foi criada, tá? Pra vocês saberem qual a mais recente. Essa do dia 29 eu criei porque tinha uma coisa errada como é que chama? No valor de referência. Aí eu criei outra porque já tinha liberado o resultado. Ela estava bloqueada para mim. Tá, perfeito. Esse é o Posso caminho fazer uma certo, tá? pergunta, ô Fer? Pode falar. Ô, Sheila, por que Oi. vocês estão precisando fazer manual? Por que está tendo essa alteração? Você Tá fala no precisando? colesterol total? Não, em todos que é do apoio, se você está precisando apoio- mandar para o apoio, por quê? Eu apoio principalmente porque vários exames, nós temos no antigo sistema 700 e tantos exames que foram cadastrados. E no sistema agora atual está em 200 e pouco, e todo dia eu estou tendo que fazer vários exames. Aí, vamos supor, eu olhei que tem vários exames que ainda não tinha matriz pronto. Está lá o exame, mas quando você vai olhar, não tem matriz criada. Aí não está dando assim. Como agora essa semana já está normalizando, mas igual nós começamos dia 21, às vezes tinha um exame que já tinha já estava com. As meninas já tinham cadastrado, mas ele ainda não estava com matriz. Aí a gente, mesmo fazendo, ele não estava puxando a etiqueta para o DB. Ah, entendi. Bacana. Entendeu? O de agora está mais tranquilo. Tá. E ontem, assim, também, ontem até a gente evitou bem, sabe, de mandar manual. Era mais para não atrasar o resultado para o cliente. Sim. Ontem nós evitamos de cadastrar manual. A gente está tentando ir adequando e colocando tudo para puxar mesmo. Mas agora já está mais tranquilo. Tá. É só para entender, porque muitas vezes tem algum... Pode falar. Posso falar? Pode, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que tem alguns exames também que eu estava reparando na liberação que as etiquetas parece que não tá lendo no equipamento. O TGP é um desses exames. Eu estou tendo que liberar bastante TGP manual, porque o equipamento não está puxando na etiqueta. Ô, Bárbara, mas isso aí é do interfaceamento, é com a Jaqueline. Não, ele não está nem reconhecendo, não está saindo o valor de TGP. Mas não é nem a questão do interfaceamento. A gente está tendo que passar ele de novo. Ele lê alguns exames da etiqueta, só que o TGP ele não reconhece. Então, consequentemente, o equipamento nem faz. Ele está lá na etiqueta, mas o equipamento não reconhece ele, não faz. Dá uma olhada aí, Fernando, no TGP. Esse problema de leitura começou agora ou está desde sempre? Vocês começaram a utilizar o sistema e não leu nenhum ainda? Isso. Não, já tinha. Mais problema de interfaceamento mesmo. Parece que alguns exames da bioquímica. Esse exame TGP, esse exame TGP, interna. ele está configurado no equipamento? Já está configurado no equipamento e parece que está perdendo, sabe? Alguns, vamos supor, semana passada estava passando, aí de repente hoje ele já não está saindo mais das etiquetas. Vocês acionaram a Eu Jaqueline? acho que é um problema de interfaceamento. Já, acho que assim, a Laura e Bárbara, vocês já olharam isso com a Jaqueline? Já, mas ela falou que no interfaceamento está ok. Por isso que eu estou perguntando. Vocês falaram quando com ela? Vocês lembram? Desde semana passada que eu estava aqui, eu estava reconhecendo que o TGP não estava lendo. Tá. Vocês falaram quando com ela? Vocês lembram? Do TGP a gente falou, foi na semana passada também, não foi? Foi na semana passada. Tá.
precisa pedir para ela dar uma analisada, qualquer coisa ela me chama, tá? Porque no início estava com problema. Você tá Eu alterei, falando aqui, eu alterei o layout da mas etiqueta, tá? o domicílio Alguém falou alguma coisa? Tá, só voltando. Teve esse problema no início, é só que era o igual layout você da mandar etiqueta. um colhedor 2 vezes na mesma casa, porque vocês Teve esse problema no Raquel, início, você tá só que falando alguma coisa era com a o layout da etiqueta, tá? Eu alterei o layout da etiqueta e aparentemente havia resolvido. E a Jaqueline invalidou. Se voltou, confere com ela novamente. Eu não sei como que funciona. Esse leitor do equipamento é um leitor, aquele USB que vocês conectam, ou ele é um fixo no equipamento que passa lá o tubo e ele faz a leitura automática? Como? É aquele um que fixo do é um fixo, Ele é equipamento. fixo. Tem alguma calibragem nele? Vocês fazem alguma coisa no laser? Existe isso? Não, já vem tudo com a programação. Tá, porque quando tem o TGP e outro. E no, por exemplo, no tubo do TGP, só faz o TGP ou tem passa algum outro exame junto? Não, faz vários. Faz Aí ele toda não a lê- bioquímica. Ele não lê nenhum deles. Não, tá Não, lendo. ele leu os outros exames Ah, tá, e no não mesmo tubo. reconhece o TGP. Ah, tá, no mesmo tubo ele lê, né? Isso, no mesmo Então tubo você tem ele que falar lê. com a Jaqueline, tá? Não é Jaqueline. problema na provavelmente é o etiqueta. exame, alguma coisa Porque do... se fosse problema na Podia até fazer o etiqueta. teste, né? Não, porque De se um fosse problema na exame, só o TGP, só ele. Isso. Cria um entendimento teste só com o TGP e gera pra ver se ele imprime a etiqueta e ver se ele lê. Aí você mata a charada. Porque se fosse um problema no layout da etiqueta, ele não conseguiria ler nenhum exame do tubo, tá? Nenhum. Ele vai. Não tem como ele ler só 5 exames e um ele não conseguir ler. Pede para verificar a configuração do exame no equipamento. Precisa dar uma olhada nisso, tá? Aí você fala isso para ela, ó. Ele, na etiqueta ele lê alguns exames, porém deixa o TGP de fora. A gente já descarta Entendi. que é o layout da etiqueta, tá? Entendi. Obrigada, Fernando. De nada. Tá, só voltando aqui. O Rogério havia comentado sobre o colesterol. Qual que era a dúvida? Eu abri aqui, mas a gente parou. Rogério? Desculpa aí, é porque toda vez eu desligo aqui meu microfone, depois eu esqueço de ativar, eu fico falando aqui. Tá Não, tranquilo. sem problema. Não, a dúvida mesmo era esse processo, por exemplo, de edição. Por exemplo, se eu emito, vamos dizer assim, eu já emiti um laudo para o colesterol total, um laudo que foi entregue. Então, no caso de eu ter que alterar essa matriz, eu justamente vou ter que fazer esse tipo de situação. Eu tenho que criar uma nova matriz e depois desativar a matriz, né? Igual Isso, nesse caso aí. esse aqui é um exemplo. Tá. Ó. Eu peguei Tá, a minha isso. antiga aqui, ó, que é essa colesterol total do dia 19, tá? Aham. Vou tentar editar ela. Se eu Tá abrir ótimo. aqui, ele nem vai deixar abrir o editor de matriz, tá? Uhum. Porque ele permite alteração, você vai falar que não. Tá. Se eu Não é uma tentar questão alterar nem de bloqueio, né? isso, Bloqueio é o outra sistema ele coisa. bloqueia automaticamente. Por quê? Uma vez que eu liberei um laudo para o exame, o paciente chegou aí na recepção, vocês fizeram todo o processo dele, lançou o resultado de exame numa matriz, liberou esse resultado para ele lá no hall, resultados online, ou a recepção entregou para ele, fez a impressão, eu não posso mais alterar isso, porque eu tenho que garantir que o laudo que foi entregue para o paciente na internet, na recepção, seja o mesmo que o sistema armazenou aqui, caso eu precise consultar futuramente, tá? Então, eu entreguei hoje para o paciente de manhã, aí à tarde, o valor de referência alterou, vou alterar nele aqui, só que o paciente já tem uma cópia impressa. A cópia impressa dele não vai mais bater com a que tem no sistema. Por isso que o sistema bloqueia. Ele vai bloquear para garantir que a matriz 2496 é exatamente igual ao laudo que eu entreguei para o paciente, tá? Até para fins de auditoria. Tá? Então o sistema não permite. O que ele permite fazer? Fazer uma cópia dessa matriz. Então eu venho aqui, ó, tem um botão salvar como aqui embaixo. Vou clicar em salvar como. Ele vai pedir para definir. Aqui eu só preencho 2 campos, tá? O nome e o campo exame. Nome do exame aqui eu posso colocar aqui, ó, colesterol. Eu vou colocar teste, tá? Só pra gente, a gente tá fazendo teste aqui. E o exame para qual eu quero apontar essa cópia. Então, eu tenho aqui, eu posso colocar o código do exame, eu clicar aqui no botão de pesquisa e coloco aqui, ó, colesterol. Ele vai perguntar para qual exame eu quero fazer essa cópia. Seleciono meu colesterol total. Então aqui eu já apontei o nome de destino e a matriz de destino, tá? Então ele vai pegar do colesterol total, eu posso mandar dela para ela mesma, nesse caso é o que eu quero. Ou eu tenho outro colesterol total e frações. Eu quero aproveitar
o corpo dessa matriz para editar lá. Não vai ser, às vezes mudam algumas coisas, tá? Porém, eu não quero começar uma matriz do zero. Eu já quero aproveitar alguns campos. Posso utilizar também, tá? Na glicose também. Eu apago o que não for, o que for de colesterol que ele transferir para lá e edito. O ideal é o quê? Se eu tenho um exame de destino, que ele só tem uma linha de resultado, é que eu pegue um exame simples também. Porque se eu tenho uma glicose, que eu tenho uma linha de resultado, e faço uma cópia de um hemograma, que tem 10, 20 linhas ali de retorno, eu vou ter que excluir todas elas que eu não vou utilizar, tá? Então, eu pego sempre um simples e coloco para ele, eu tenho uma matriz que eu vou utilizar 5 linhas de retorno, variáveis de resultado lá. Então, eu utilizo um com 3, 4, 5 para facilitar a minha digitação, tá? Então, eu utilizo para isso. Colesterol, coloco o nome, o destino e salvo. Ele vai falar que a matriz foi salva com sucesso, ele já trouxe aqui, ó. Matriz, o nome que eu coloquei, ele já vai trazer quando ela foi criada, e porém não assume que ela será padrão, tá? Eu posso definir qualquer uma outra como padrão, enquanto eu estou atualizando ela. O que você pode fazer aqui, enquanto você está editando, tá? Se você está editando aqui e o pessoal está lançando o resultado, coloca aqui, ó, o nome aqui, não utilizar. Só para o pessoal, se alguém tentar abrir lá para lançar, para não abrir ela para lançar enquanto você está mexendo em alguma coisa, tá? Para não pegar por engano. Cliquei nela 2 vezes, tá? O nome de impressão, ele sempre vai trazer o meu nome de origem, de onde eu fiz a cópia, então é importante alterar aqui também. Eu tenho sempre que mudar aqui. Tá? Então, copiei para uma glicose, ele vai trazer o nome que eu coloquei e a origem dela aqui, que foi do colesterol total. Então, eu mudo aqui também, tá? Preciso mudar isso aqui sempre. Feito isso aqui, ele vai permitir a edição. Clico no editor. Ele vai trazer aqui, idêntica à minha matriz de origem, tá? Aí aqui eu edito, alterei o valor de referência, consigo mudar aqui os valores, o que eu quiser, tá? Ele vai permitir editar e salvar. Tá? Terminado isso aqui, eu salvo aqui. Espera que tá sobrepondo minha tela aqui. Deixa eu ver se saiu a opção daqui. Está aqui embaixo, só fechar aqui e abrir de novo. Aqui, ó. Ele vai trazer um disquete aqui para salvar minha alteração e um X para fechar, tá? Alterei, eu salvo. Depois que eu fiz isso, eu tenho o próximo passo é o quê? Vem aqui na aba de variáveis. Sempre que eu faço uma cópia, ele herda as variáveis que foram criadas lá na primeira matriz. Por quê? Sempre que eu adicionar uma nova variável aqui no editor, ele cria automaticamente a variável lá. Vou colocar aqui, ó, ela é res1, vou colocar res3 aqui, por exemplo, tá? E vou salvar. Se eu atualizar aqui, ó, deixa eu ver, se eu sair daqui, ele vai falar que ela não está válida mais. Por quê? Eu alterei no editor uma variável, então automaticamente o Chorus ele já cria uma variável aqui, ó, para facilitar para vocês. Ele mantém a res1 que existia lá, mas eu alterei para res3. Ele vai procurar se existe aqui dentro a res3. Se não existir, ele cria para mim. Tá? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Só editar ela. Ela recebe valor numérico, eu clico 2 vezes nela, renomeio aqui para o apelido que eu quiser, posso colocar resultado aqui, ó. Resultado 2, se eu quiser. Esse campo apelido aqui é o que vai aparecer na hora da digitação, tá? Para facilitar, ao invés de aparecer res1, 2, 3, para quem vai digitar, eu coloco qual o valor que a matriz vai receber, tá? Então eu coloco aqui resultado, o tipo eu aponto o tipo dela aqui. Se ela é um tipo número, que ela recebe valor numérico, eu aponto aqui. A máscara, ele tem uma legenda das máscaras aqui, tá? O que eu posso utilizar. Sempre que eu utilizar a interrogação, o sistema vai entender que eu posso colocar aqui, ó, se eu colocar 999, eu posso salvar. Porém, quando eu for digitar essa matriz, o valor, eu sou obrigado a colocar 3 números sempre lá no lançamento, tá? Se eu colocar 99, ele não vai deixar eu salvar enquanto eu não colocar 3. Então tem que ser 1, 2, 3 ou 999. Tem que preencher os 3 campos, 3 dígitos, tá? Se eu colocar interrogação... pode falar. Igual quando a gente está fazendo manual, seria tipo igual às decimais, né? Que a gente coloca. Só que se eu não coloco a interrogação, o sistema vai entender que eu sou obrigado a digitar exatamente a quantidade de números aqui, tá? O 9, ele utiliza como caracteres, contador. Então, aqui, se eu colocar 1, ele vai aceitar no máximo 1 caractere no campo, 2 noves, 2 caracteres e 3 caracteres, tá? Se eu colocar uma interrogação no início, ele entende que eu não sou obrigado a colocar 3. São até 3. Então, eu posso colocar um 9 só, tá? Uma casa decimal, 2 ou uma centena, tá? O máximo são 3, porém eu não sou obrigado a colocar 3, tá? Se eu quiser uma vírgula, pode falar. Até uma questão, Shirley, tem aí nessa interrogação,
tem tipo uma dica como usar esses parâmetros. Nessa interrogação aí, ele explica direitinho. Se clica aqui, ele traz alguns exemplos, tá? Isso tudo isso que eu falei, ele traz aqui exemplificado. Que é aqui, então, ó, 9, ó. Significa que será permitido apenas números, tá? E a quantidade de caracteres aqui. A interrogação, que não vai precisar ser respeitado. Se eu colocar 3 9s ali, eu não preciso respeitar os 3, posso colocar somente um, tá? E esse aqui, se eu colocar esse aqui na frente, ele vai receber caracteres especiais e números, tá? Normalmente só recebe número ou texto, tá? A gente não utiliza esse aqui. Porque, principalmente nas matrizes que tem cálculo, eu só consigo calcular um número, tá? Não consigo calcular uma letra. Então, tem que ficar atento para isso, tá? Isso aí o outro sistema também era assim, o Autolac. Tá. Isso aí eu já... Isso. Vírgula, se precisar colocar aqui, tá? Eu coloco uma vírgula e segue a mesma regra. Posso colocar aqui um 9, uma casa depois a vírgula, e aqui 2 depois a vírgula, tá? Ou se eu tiver 2 antes e 2 depois, ele vai entender dessa forma, tá? Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não, dessa aí não. Tá. Salvei aqui. Fernando. Oi. Pode finalizar isso aí? É porque eu tenho uma outra dúvida. Tá. Antes de finalizar aqui, ó. Você viu que eu adicionei a minha res3 lá, né? E o BS ficou aqui. Isso aqui, a ordem que ficar aqui vai ser a ordem quando eu for lançar o resultado, tá? Então, se a observação fica embaixo aqui, ó, é só clicar na setinha e ordeno lá para baixo. Tá? Pera aí, tem que clicar no BS e desço ela. Só para não ficar na digital. Vou digitar um valor, ter observação no meio. Então, ele vai respeitar o que eu colocar aqui, tá? Tá. Aí eu consigo ter essa minha matriz aqui na visualização, tá? Visualizar. Coloco o que eu precisar aqui, ó. Essa primeira aqui que tinha lá e tinha uma casa depois da vírgula. No nosso teste eu coloquei 3, tá? 3 casas, porém o máximo aqui, ó, o máximo 3, eu não consigo passar disso, tá? Se eu quiser colocar só uma, ele vai aceitar. Aqui lá eu tenho 2 campos de digitação, tá? Porém, como na matriz eu só coloquei o res3, ele só vai trazer aqui. Se eu quiser o res1 também, eu tenho que apontar lá na matriz, tá? Eu só coloquei, por exemplo, então ele traz o valor que eu digitar aqui, ó. Tá bom? Pode falar, Bárbara, essa dúvida. O que acontece? Quando a gente vai lançar, lá em lançamento de resultados, se eu for lançar manual ou se ele já vier exportado do sistema, ele fica com o status de lançado. Mas, se vier alguma coisa errada do sistema, igual às vezes já exportou valor negativo, ou eu, por exemplo, né, lançar algum valor errado ou alguma coisa assim, eu consigo editar, porque o meu não me permite, o meu acesso não me permite editar. Sim, consegue. É o seu usuário que ele tá sem a permissão, tá? Mas dá pra... A gente consegue. Deixa eu ver se o meu tá liberado, eu já te mostro aqui. Você consegue fazer esse... Eu até pedi você, Rogério, para olhar semana passada, você lembra? Na editação da Bárbara, depois você olha para mim. Então, eu lembro, sim. Eu até... essa é até aquela questão lá, quando foi editar laudo, né? Pronto. Acho que o Fernando vai explicar isso. Tá, aqui, ó. Eu só vou demonstrar aqui, se o meu usuário está, a edição, eu já mostro para vocês, tá? Só receber esse hemograma. E é pior para digitar. Acho que o meu usuário também está sempre. Tá, o meu usuário também está sem permissão. É permissão que tá. Vou liberar aqui. O seu tá ficando igual o meu. Acho que é editar. Vamos pegar aqui. Aí é mesmo. Ô, Rogério, quando você precisar liberar o pessoal, é aqui, ó. Eu só coloquei editar na pesquisa do Chorus, tá? Ele já trouxe aqui, ó. Resultado permite editar. Aí eu consigo liberar aqui para o meu usuário ou para o grupo, tá? Qual o grupo deles, pessoal da área técnica? Você lembra? Olha, pode colocar como... porque eu estou mudando isso aí. Ah, tá. Coloca o seguinte, coloca embaixo, tem o grupo
biomédico, como que é? Não, eu coloquei ele como os técnicos. Tenho Isso, esse e técnicos. tenho Isso. esse. Técnico administradores, e eles Porque uns que coleta, vão. laudo, esse, né? Eles vão fazer tudo. Não, é o de cima, Peraí. tá? São esses? Isso. Esse mesmo, é o esse. Deixa eu colocar aqui, salvar. Vamos ver se ele guardou aqui. Tá, então permite editar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui importante para vocês. Acho que agora vai dar certo. Só sair aqui. Agora ele apareceu o botão de salvar, tá? Então vou aqui o EMAS estava 01, vou colocar tudo 11. Salvo. Ele permite editar, tá? Então, se ele vier lá do interfaceamento, se precisar alterar alguma coisa, vocês conseguem, tá? É só permissão. Tá? Ele permite editar, sim. E você já mudou aí? Eu mudei para o grupo, tá? Se você estiver no grupo, já vai assumir a permissão. Aí você faz um teste depois. Ah, então eu não tô não, porque não deu não. Você atualizou a tela? Acabei de atualizar. Deixa eu só ver aqui, pera aí. Continua do mesmo jeito, aparecendo só cancelado. É que você tá no grupo de administrador, tá no de administrador, tá, Rogério? Por causa disso, eu vou Então, deixa eu alterar É porque eu tô alterando isso. Tá, espera aí. Deixa eu ajeitar isso aí, eu posso Bárbara. alterar o grupo dela ou altero a permissão para o grupo de administrador? Não, faz o seguinte, altera para o grupo do administrador, Tá. que é melhor nesse caso aí, pelo menos por enquanto, tá? Atualiza a tela e tenta agora. Pode até usar esse 183 aqui de teste para mexer. Agora deu. Deu certo? Então é isso mesmo. Depois só alterar lá, tá, Rogério? Qualquer coisa você remove do administrador. Tá. Não, pode deixar que eu removo isso. Ou pode até manter, se você precisar usar para teste também, aí pode manter no grupo. Aí só direcionar o pessoal lá. Tá. Mais algum ponto? Se ninguém tiver mais dúvida aí dentro, eu tenho uns da curva de exame. Eu tenho sobre relatório de pendência, Fernando. Se tem como a gente puxar o relatório é mais para frente, não? Ao dia. Não consegui ouvir o final, Bárbara. O relatório de pendência, você precisa de um relatório de pendência do dia. Tá. Você gera aqui, ó. Vamos supor. Pode falar. Não, a gente não está conseguindo tirar relatório nenhum. Vamos supor, o que fica como triado, falta material, porque a gente puxa por diário, né? Tá, você vai gerar aqui, ó, rotina diária, situação de atendimento, tá? Esse relatório aqui, ó. Aí você vai escolher a unidade. Qual unidade vocês fazem de todas? Todas. Tá. Podemos deixar todas? Vamos colocar... Eu vou colocar só por uma dica, só para a gente fazer um teste, para não incluir todos, ó. Vou colocar a unidade aqui e o status que eu quero que o sistema traga, tá? Aí que ele vai trazer todos os status que possuem no sistema. Vocês querem o triado? Triado pode ser. Então, triado é o status que está aguardando lançar o resultado e o status apoio também, tá? Porque ele foi pro apoio, porém não retornou ainda. Então seria importante para vocês terem, tá? Esse aqui é o que está no apoio aguardando o resultado, ele retornar. E esse aqui é o que ou é lançamento manual que estão aguardando lançar o resultado, ou foi interfaceamento e não subiu ainda para o Chorus, tá? Uhum. Você consegue filtrar um exame específico, se você quiser, ou pode deixar todos. Aqui já é o suficiente, tá? Preciso de 2 filtros, pelo menos. Então eu coloquei minha unidade e o status que eu quero, tá? Venho aqui, coloco o tipo, o período que eu quero, se é a data de coleta ou entrada do atendimento, tá? Posso colocar entrada aqui. Ou a data de entrega também, porque se eu tenho entrega prevista, tipo, coloca aqui amanhã, entrega prevista, eu consigo filtrar o que está triado e apoio, que não foi lançado ainda, que eu preciso liberar amanhã, tá? Aí vocês definem qual que vai ser o filtro que vocês vão utilizar. Vou colocar entrada, por exemplo, tá? Coloca a data de início aqui, vou colocar de ontem. Coloca o final, deixa eu puxar um pouco mais, colocar na sexta-feira.
colocar até amanhã, tá? Se, por exemplo, se ele tem um exame que ele, tipo hemograma, que são por faixa etária, eu também consigo definir a faixa etária aqui, tá? Consigo fazer um filtro mais detalhado, se quiser. Aqui eu tenho alguns filtros adicionais, se eu quero atendimento excluído, somente os atrasados. Atrasado, ele vai entender o quê? Que hoje eu coloco a data, ele vai pegar, colocar a data hoje aqui, e vai trazer o que tinha para ser entregue até ontem, por exemplo, que é o que está atrasado, tá? Que é o D-1, tem que colocar a data de ontem. Coloca a entrada, o início e o fim, e filtro aqui, ó. Ele vai trazer tudo, o status laranja é apoio, tá? Cinza é triado, vai trazer tudo que tá nessa situação que vocês querem, tá? Só da unidade 1, que eu filtrei. Clico aqui em imprimir. Ele vai gerar o PDF do relatório. Aí ele vai trazer esse aqui, deixa eu ver qual foi o filtro que eu trouxe. Por exame, eu tenho que pegar por... Aqui ele tá no filtro ali por exame, então ele vai ter todos os exames e os atendimentos daquele exame específico, tá? Então a gente não consegue pôr pelo nome do cliente, não? Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. Aqui, ó, relatório de atendimento por paciente. Clica em imprimir. Tá, ele já vai mudar aqui, ó. Então vai trazer a paciente aqui, tá? O atendimento, o apoio dele, e aqui são os... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, esse aqui foi informado medicamento lá no atendimento que ele utiliza, tá? E aqui são os exames dele, e o status dele, se ele está por apoio ou triado, tá? E aqui você tem até uma caixinha de cheque para conferir eles. Então vai trazer por paciente. O número do atendimento... Oi. Fernando, uma pergunta. Eu consigo filtrar todas as unidades de uma vez ou eu tenho que filtrar unidade por unidade? Não, você consegue inserir quantas você quiser no relatório. Eu só coloquei uma para a gente poder... Só para ficar mais ágil, tá? Mas você consegue colocar quantas quiser ou criar filtros individuais, tá? Por unidade. Aqui ele vai ordenar por unidade e o atendimento. Então aqui eu vou ter o atendimento 139 e a íris. Ele vai trazendo sequencial aqui, tá? E os status dele. É isso aqui que vocês precisam? Isso, sim. Tá? Ele vai trazer a data de coleta e a previsão de entrega do sistema, tá? Ah, perfeito. Muito obrigada, viu? De nada. Você também tem a opção de exportar ele no Excel. Tem algumas colunas a mais, tá? Se precisar. E no Excel ele traz mais detalhado, tá? Se precisar aqui. Você consegue colocar um filtro. Ele vai trazer o... Ele vai acabar se repetindo aqui. É a mesma coisa do PDF, tá? Isso aqui tem algumas colunas a mais se você precisar. Aí vai trazer o nome do médico, o solicitante, tá? O usuário que realizou, o sexo do paciente. Eu creio que aquele ali, o PDF já atende o que vocês precisam, tá? Aí, respondendo a pergunta da Bárbara, é aqui, ó. Posso colocar aqui na unidade, eu clico aqui na pesquisa, eu coloquei Brumadinho, posso colocar Eldorado, eu vou colocar nas unidades que eu quero, tá? Mantiqueira. Como já tem um filtro criado, eu coloco aqui, ó. Eu tinha 34 atendimentos, ele vai trazer um pouco mais agora. Eu trouxe 50 e foi para 458 exames, tá? E eu tenho unidade 5 aqui, ó, e as outras que eu coloquei. Bom, então, recapitulando aqui, rotina diária, situação de atendimento, tá? Você consegue gerar o relatório. Você mostrou como salva o filtro? Eu tinha mostrado, mostrei pro pessoal de manhã. Aqui, ó. Se vocês quiserem já... Eu tenho um monte de status aqui, tá? E várias unidades, por exemplo. Eu não quero ficar filtrando toda vez que eu entrar aqui. Criei o meu filtro aqui, tá? Coloquei o que eu preciso nele e venho aqui, ó, tá vendo o botão salvar filtros? Clico nele, ele vai pedir para informar o nome do filtro e qual grupo de usuários terão acesso. Então aponta aqui, só o administrativo vai gerar esse relatório, só o pessoal da área técnica, só a recepção, tá? Eu coloco o filtro e o filtro vai aparecer para eles. Tá bom? Eu consigo ter um filtro específico para cada setor, se eu quiser. Aí eu crio aqui, salvo, depois na próxima vez que eu acessar é só clicar aqui, ó. Eu já tinha até um de nova coleta aqui, ó. Aqui ele vai trazer os atendimentos com nova coleta, tá? Reconvocação. Então eu consigo filtrar aqui também. Tá? Você viu que eu alterei aqui, ó, nova coleta, ele vai trazer um que eu tinha, ó.
que é a unidade matriz, o status aqui, ó, nova coleta. Tá? Depois vocês podem criar o que vocês quiserem aqui, tá? E já fica disponível aqui para não ter que ficar. A única coisa que você vai ter que selecionar é a data. Eu já vou ter o filtro pronto aqui, pré-carregado com a unidade e os status. Eu só vou selecionar ele aqui e aponto a data que eu quero. Tá? Se ele é diário, semanal, vocês definem. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Mais alguma dúvida? Aí, essa parte, acho que não. Tem mais alguma dúvida, Bárbara? Eu queria só saber se, tipo assim, por ser, no caso de setor aqui, é setor, tipo, coleta, triagem, essas coisas. Eu consigo filtrar para dentro da área técnica, exemplo, somente bioquímica, somente hemograma. Vai ser por setor também, não? Consegue, porque lá no cadastro do exame, ele tem o setor que foi apontado, né? Lá no... Vou pegar um exemplo só para mostrar para vocês aqui. Ó. Bioquímica é o 5. Ó, vou pegar o TSH, por exemplo. Eu tenho o setor que eu apontei aqui, ó. TSH é o setor de hormônios, tá? Se eu vier na situação de atendimento aqui, ó, ele tem a opção de setor também. Aqui, ó, setor. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o 21, tá? Se eu colocar o 21 aqui, ele vai pegar o meu setor de hormônios também, ó. Eu consigo filtrar o setor. Ou bioquímica, o que vocês quiserem, tá? Ah, tá. Então a gente tem que só saber o número, né, do que... Isso, não precisa nem saber o número. Eu só coloquei lá para mostrar que o que eu aponto aqui dentro do exame, ele vai trazer ele no setor. Mas é só clicar aqui também, ó. Aqui no botão, ó. Selecionar, ele traz os setores aqui. Eu escolho qual que eu preciso, perfeito. Tá? E também traz aqui. Eu só coloquei lá, mas é o mesmo. O mesmo que utiliza naquela tela, o que eu apontei lá é o que ele utiliza aqui, tá? Uhum. Obrigada. De nada. Aí você pode criar um filtro também por setores. Alguma outra dúvida? A minha dúvida é naquelas curvas de exames que nós fizemos. Tem duas. Eu acho que não está puxando, por quê? O primeiro é PSA total e fração. Tá. O que eu observei? Nós colocamos lá o PSA total e fração, acho que é PSA TLF, acho que é isso mesmo. Tá, essa curva? Essa curva? É, PSA total e fração. Isso. Tá, falta inserir os exames na curva, tá? Não, então é o outro, já tem exame. Tem algum outro aí? Tenho essa aqui, ó. Pacote. É isso? Isso. Eu acho que é esse aí que tá. Esse. O que acontece? Quando eu coloco aqui, igual o PSA, tá? PSA total e frações. Aí tem embaixo o PSA total e o PSA livre. Só que quando está indo para o apoio, quando retorna o resultado, só está vindo desse jeito, o PSA total e o PSA livre. Não está vindo a relação. Porque lá sai eles tem o cálculo lá, né, deles, eles liberam, são 3 resultados. Eles liberam PSA total, PSA livre e a relação. A relação que você diz é o quê? O TF, total de frações? Isso, porque está dentro aqui desse... Você está mandando qual? Você está mandando os 3 para o apoio? Não, o outro, na verdade, eu acho que eu ainda estou com muita dúvida nessa parte aqui, por quê? Esse PSA total e fração, ele entra o PSA total e o PSA livre, que dá um cálculo que sai o PSA relação, tá? Mas esse cálculo é feito dentro lá do laboratório de apoio. Ele já vem os 3 resultados. Na matriz do apoio, tem as 3 variáveis de retorno lá? Pois você viu se existe? Não vi, não. E lá no DB, é o DB, né? Lá no DB, você viu no modelo de laudo deles, lá no site deles, como que ele retorna esse laudo? Porque lá tem um laudo montado deles, um exemplo do que ele retorna. Você chegou a verificar? Não verifiquei. Desse aí não verifiquei.
Aqui, ó, lá no portal do DB, Isso. PSA, é isso aqui, ó. Esse, né? O TL. Isso. Que no apoio você consegue ver como que o apoio vai retornar É. isso para você, tá? É Uhum. no mais detalhes. Vou colocar No aqui, download aí. aqui, ó, parâmetros. Aí ele retorna isso aqui, ó. Isso. Esse aqui é um cálculo? Esse é um cálculo. Provavelmente ele já vem automático. Fernando, Já abre vem automático. a matriz desse exame. Eu acho que provavelmente o DB não fez essa matriz nesse formato. Mas ele vem 3 resultados para esse daí. Se tiver mandando um PSA TL, que é o total e livre, aí ele faz. Ó, o DB acho que não fez a matriz, tá? Só tem a... Ah, tu fez sim, tá aqui. Tá aqui. Ele tem que retornar, tá? Não tá retornando? Não. Você tem um atendimento aí que tem esse exame aqui? Você tem o número de um? E retornou já? Que já retornou? Pra gente ver o XML agora? Acho que tem. Deixa eu ver. Pega, você consegue, porque assim, de cabeça eu não tenho A gente nenhum. pega aqui, ó. Pode pegar do dia 28, do dia 21. Não, dia 21, pega do dia 28. A gente olha aqui, ó. Quando acontecer isso também, vocês podem utilizar a situação de atendimento também para isso, tá? Vem aqui, ó, e filtro por exame. Eu consigo ver os exames que foram enviados. PSA, TF. Tem que pesquisar antes. Venho A aqui. minha dúvida era justamente essa, se a gente lá na curva de exame tinha que criar que era uma relação. Não Não, precisa. né? Porque essa relação é como se fosse uma variável de resultado do DB. Então, resultado 1, resultado 2, resultado 3. O 3 seria a relação. Então, o DB tem que te mandar essa relação. Não tem nenhum aqui, nem lançado, nem conferido. Deixa eu pensar. Se eu deixar sem porque filtro aqui, ele vai trazer tudo, né? Vai. Aqui. Oi. Eu tô com um atendimento aqui, ó. 145. Ele tem PSA total e livre jogado separadamente. Aí, mas quando os eu dois vou tá no indo, DB, né, Vânia? pois é, mas quando eu for no DB imprimir, que eu for no laboratório de apoio, aí só tá saindo uma etiqueta, o outro não tá. Não, mas teria que sair tudo na etiqueta, uma etiqueta só. Pois só é, mas teria que puxar o PSA LT deles, não é? Mas aí nesse caso aqui, ele vai retornar um em cada, tá? Porque eu não mandei o TF, tá? A gente está falando de 3 exames diferentes na concepção para o DB. PSA PSA livre é um, PSA total é outro, e os dois que são juntos. E Mas aí, no caso, como a gente tá o de para dele lá, ele tá naquele que já puxa os 3. então, mesmo depara, provavelmente o depara, cada um desses exames tem um depara. E aí tem o depara do PSA total e livre junto, que é o PSA TL. Você pode pesquisar aí, Fer? PSA TL. Não, Não, pra ele ver não se ele vai. já trazia. Todos, não vai. Seria bom, né? Mas... O TL é o código do apoio. Ó, PSATL seria o frações de vocês. Esse frações nosso, aqui dentro aí ele já tinha que entrar, assim, só para entender um pouco. Esse nosso aqui, total e fração, ele já teria que vir os 3, igual do DB. Isso, ele vai vir, ele já vai retornar, a matriz está pronta, o Fernando acabou de mostrar, ele está parametrizado para vir os 3 resultados. Isso, é que a gente tem que olhar que são exames diferentes no apoio. Exames diferentes no sentido que o PSA total ele tem um código, o PSA livre tem um outro código, e os dois juntos eu tenho um outro código. Então são 3 exames, não são um só. Quando você faz a curva e quer trazer 3 exames, então ele vai trazer o resultado do PSA total livre e a relação, mais total livre, mais livre. Aqui, ó, o livre, ele só vai trazer no livre, tá? O depara dele, ó, PSAL, PSAL.
O outro é o PCA-T, né? T. E vai retornar somente no T, que é esse que a Vânia passou o exemplo aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tem Vai que retornar ter- somente neles. Dúvida. Eu posso estar falando besteira, mas se eu mandar ele separado, se o laboratório de apoio entender que o exame é separado, ele não vai me dar a relação. Isso, ele não vai tirar a relação. Ele vai só retornar o que reduzir ele vai retornar o resultado. que você enviou. É o que está acontecendo. Então é por isso, tá? Aí eu queria ver assim, como que a gente faz para ele reconhecer que eu preciso do PSA Você tem que total mandar do o livro de TF, você relação. tem que mandar o PCA-TF, que é essa matriz aqui, ó. Não poderia mandar só um exame, que é o TF, que é o isso- total é e isso livre? que Então, eu teria que precisava. tirar do apoio o livre e o total, para de mandar para o apoio esses dois exames e manda só o que é composto. Ele vai Aí retornar só- nisso aqui. Eu tiro a curva, então não vai precisar da curva. Não precisa da curva, que você só vai usar um exame. Você não vai usar os três, então não há necessidade. Você até bloqueia a curva, para não ter que abrir atendimento na recepção. Já Você bloqueei, então, bloqueia, pra tá? ver, Porque vai que Fernando. futuramente vocês mudam e querem mandar separado, você já tem a curva pronta aqui. E isso Nossa, serve para qualquer outro exame. A gente sempre precisa observar qual é o código que está no apoio, o que ele entende para cada exame. Pode ser que no DASA ou no Pardini, futuramente que vocês queiram usar, ele entenda que é outro código, nem tenha esses dois em conjuntos e assim por diante, tá? Tá bloqueado, tá? Tá com o cadeado fechado. Então aí já tá certinho, Fernando? Isso, aí ele vai mandar o individual agora, tá? Vocês vão continuar com os 3 exames no sistema, o TF, o L e o T. Quando abrir o atendimento, vocês têm que, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai retornar individual os laudos. Se eu tiver o PCA-TF, aí eu encaminho esse TF pro DB e ele vai retornar o laudo, os 3 resultados nele. Tá, então o nosso código aí é PSA-TF. Isso. Esses dois exames, vocês vão continuar mandando individual? Ou não vai mandar? Não. Então tira só do apoio ou não vai usar em nada? É porque, tira do no apoio. caso, ou o médico pede só o PSA total, ou o médico vai pedir essa relação, que é o PSA total, livre, que sai a relação. Então teria que bloquear o livre e ainda deixar manter o total. Você bloqueia o PCA-L. Quiser. Isso. Aí teria que instruir a sua recepção, né? Então, agora eu vou instruir a recepção a sempre mandar o PSA-TF, né? Isso. Aí você bloqueia esse. Você já quer que bloqueie esse L? Pode, por favor, já pode bloquear. Mas esse exame tá precisando de retorno ainda, Fernando. Então deixa. Não abre mais. Tira só do apoio. Só tirar do abre apoio aqui, ele né? Aí não vai e ter... desflega do apoio. Aí não tem perigo. Então o depara dele vai existir no apoio, não tem problema. Eu tinha explicado isso pra Vânia anteriormente. No dia que quiser, por algum motivo, quiser mandar para o apoio, é só enviar para o apoio, não tem problema. Tá, você tem a matriz dele pronta, você não precisa excluir nada. A matriz, nada. Você tem a matriz pronta. Deixa ele bloqueado. Só bloquear, tá? Beleza. Outra coisa, eu acho que está dando o mesmo problema. O que eu preciso? Só que o DB, eu acho que o DB não está separado. Quando o médico pede testosterona livre e calculada. Já é as duas juntas, já é um cálculo. O nosso, a gente liberava separado. Para o DB, eu acho que ele também faz tudo separado. Só que o cálculo, eu acho que vai ficar difícil para poder fazer o cálculo dele. Que o cálculo lá também é separado. Ele devolve, tem o testosterona livre, que é o teste L e o teste T, e o total. Sim. Não tem as duas em conjuntos. Pode ser que tenha para regional da senhora, aí teria que consultar no DB, a gente pode até mandar lá no nosso grupo lá e perguntar ver se tem, mas provavelmente não. Aí eu não tenho como juntar. Vai ter que mandar tudo separado mesmo, né? Aí não vai ter como calcular. Aí não teria como calcular, porque o resultado vai voltar em um exame e o outro em outro. Não tem como a gente juntar esses dois exames para fazer um cálculo, por exemplo. Entendi. Mas pode ser que tenha, né? Lá para o DB, para sua regional, libera para vocês e assim por diante. Tem esses casos assim, né? Porque o cálculo geralmente a gente fazia manual, né? Tá. Fazia manual. Então eu posso continuar mandando o colesterol, a testosterona total e o SHBG e fazer o cálculo deles manual. Isso. Pronto, achei.
Essa aí era uma das minhas dúvidas. O Fernando só deu uma saidinha, mas pode continuar perguntando. Eu só não estou com acesso à tela. Mas se precisar, eu pego aqui. Pode fazer a pergunta que a senhora precisar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bárbara, tem mais? As meninas, tem mais alguma dúvida? Na hora do envio, do apoio. Eu não tenho, não. A Vânia, tem alguma dúvida? A gente sempre fala bastante sobre apoio. Vocês colocam no grupo também. Tem pergunta, dúvida. Ontem estava com estabilidade o DB. Acaba não contando muito. Né? Erro acontece. Mas fora isso, tá no mudo, Vânia. Não sei se você falou. Desculpa aí, Pedro. Ah, tá, desculpa aí, tirei. É o que, tipo assim, o que ainda está acontecendo. A gente vai triar os exames para o DB e fica faltando alguns ainda. Não vai tudo. Olha, por exemplo, aqui, ó. Estou com um atendimento aqui, vou colocar ele. Me dá aqui, já, que tem o nome do atendimento, tá mais fácil. Deixa eu pegar. Não tem. Acessar o sistema de vocês. Aham. Aqui, ó, achei, ó. Achei aqui, ó. 369. Unidade 369? 369, isso. Aí, ó. Ele vai tentar. Hoje ele está tentando, mas eu tenho que explicar, porque o dia ele falou, faz isso, faz aquilo. Você voltou, Fernando? Voltei. Voltou. Bacana. Então, vocês estão marcados para futura coleta aqui, né? Pois é, mas aqui, mas mesmo se eu colocar aqui, ó, eu não consigo receber. Peraí. Ah lá, ó. Cliquei para receber, ele não recebe. Aí, beleza, aí eu vou lá e coloco em falta material. Aí eu vou lá e clico nele para poder receber ele de novo. Tem um exame específico que está acontecendo isso? Ele não recebe. Qual exame você está clicando? Acho que só da minha tela. Não tem exame específico. Não tem hora que cada um dá um exame diferente. Posso clicar nesse... Mas você está pegando ele no Futura Coleta? Não. Aí no Futura Coleta eu coloco para receber. Selecionados. Aí receber todos. Ver se agora vai. Quando você clica aqui em receber todos, ele não está recebendo? Não, aí recebe alguns e outros não vão. Aí automaticamente não tinha que receber todos? Depende do status. E depende da situação que ele se encontra. Então vamos lá. Primeiro, quando o atendimento... Se quiser me interromper, por favor, tá, Fer? Não, pode ir. Quando eu entro o atendimento, ele entra a falta material. Então, a recepção imprimiu a etiqueta dos exames internos, e aí a etiqueta do apoio a gente não fez nada. Então, vamos supor que eu vou coletar agora essa etiqueta. Então, eu abro a tela lá, volta no recebimento de material, por favor. Aí eu clico em laboratório de apoio. Se estiver fugindo de algum processo que você faz, você fala. Seleciono todos e faço o envio. Então, vamos supor que eu tenho um exame de futura coleta. Eu teria que, obrigatoriamente, voltar esse exame para falta material e daí eu fazer o envio para apoio, para ele não se perder nos status. Por quê? Quando eu faço o envio de um exame futura coleta, ele vai autorizar, só que ele não vai autorizar a impressão dessa etiqueta. Então, quando eu quebro o fluxo de alguma forma, eu posso haver algum problema no recebimento, na geração de etiqueta e assim por diante. Então, futura coleta, o paciente está lá, ou vai, coleta domiciliar, por exemplo, muda esse status, volta ele para falta material, abre a caixinha, essa daqui que está na frente da gente, do laboratório de apoio, faz o envio, faz a impressão. Fechou? Ele vai continuar como falta material. E aí, clica em receber. Quando clicar em receber, ele vai mudar os status até chegar no status apoio. É dessa forma que está sendo feito ou não? Está indo só imprimir e depois tenta receber os materiais e aí ele não vai. Não. Eu estava indo imprimir e tentava... Não, mas... Falta material. Não, isso aqui, ó, falta material. Não. Mas também tem um monte de falta material. Não, aqui, para facilitar, tá? É que quando eu clico aqui para ele ordenar, ele perde a cor das linhas. Mas posso fazer o quê? Deixa eu só voltar aqui novamente. Ó. E traz tudo colorido aqui, tá? Ó, ele eu tenho aqui, lá. Tá, alguns ele já alterou.
Então vem aqui, ó, tem uns futura Eu coleta, estou mas alterando aqui. tá, Isso. e tá bem disperso aqui, ó. Clica aqui no status, ele vai filtrar aqui, ó, o que tá como... Cadê? Ah, você já alterou todos, né? Aqui, ó. Já. Sobrou 3 aqui, ó, futura coleta. Segura Isso. o Ctrl no teclado e clica no que você Aham. quer, ó. Marcou os 3, tá? Uhum. E eu marco aqui falta material, ele já vai mudar esses 3 Ele aqui. voltar. Pra Aí, voltar, beleza. tá? Aí, agora, automaticamente, quando eu for lá em laboratório de apoio, aí esse que falta material vai também. Ele Isso, vai ser eles vão enviado. aparecer aqui. E aí Enviar. você vai Entendi. conseguir imprimir a etiqueta, vai conseguir mudar o status dele. Uhum. Dá um receber selecionado, Fernando, para ver. Qualquer um desses daí, selecionado. Ó, eu mudei. Pode clicar em Uhum. receber todos, só para ver o erro que vai aparecer, para a gente demonstrar. Então ele Isso vai aqui permite aparecer esse daí, alteração, que já tem etiqueta deles, tá? já tem etiqueta, tá? Uhum. Então é importante a gente seguir o fluxo para não quebrar. É a mesma coisa que eu tinha explicado, só aproveitando a deixa. Então, Uhum. eu adicionei um exame ao atendimento. Esse exame ia para o apoio. E por algum motivo, lá no cadastro do exame, ele não estava marcado para ir para o apoio. Uhum. E o atendente já finalizou, o paciente está na minha frente e assim por diante. Eu preciso abrir o atendimento e só finalizar as etapas. E concluindo etapa a etapa e finalizo o atendimento. Por quê? Para ele entender que o sistema mudou, que agora esse exame vai para apoio. E aí eu venho no recebimento de material, a partir daquele momento ele vai aparecer ali na grid para a gente fazer o envio para apoio. É só quando é um sistema novo, vai mudar muito da rotina de vocês, é normal, fica tranquila. É só para a gente tentar assimilar esse processo. É a mesma coisa que a gente estava falando do exame, o exame vai de uma forma, o apoio aceita de uma forma, é o processo do sistema. Então, sempre entrou o atendimento, eu posso fazer o envio, mas antes eu preciso garantir que todo mundo está falta material. Tá falta material? Faço o envio, faço a impressão, fecho a minha tela, e aí quando eu for mudar o status, eu recebo ou selecionado ou todos, e aí ele vai mudando os status, tá? Tá com dúvida no status, qual o processo? Tem um bonequinho ali Mostra para eles, por favor, Fernando. Tem um bonequinho que a gente apelidou de Jaspion, né? E do lado tem uma legenda de status que o sistema mostra para vocês. Então vocês conseguem ter um norte melhor de onde ou para onde ele vai, né? Dúvida? Pode. Não tem problema errar, fica tranquila, isso é normal, é processo, é um sistema novo, totalmente diferente. Tá com dúvida, pergunta. Conseguiu aí, Vaninha, entender? Vânia, conseguiu entender? Consegui. Uhum. Eu já até fiz um teste que deu certo. Ah, ótimo. Mais alguma coisa aí sobre o DB? O laboratório de apoio, os exames vêm automático, não precisa de entrar e puxar, né? Não. E aí, assim, só aproveitando, cadastro que por algum motivo, igual ontem, estava sem sistema. Cadastrei direto no site. Esse atendimento não volta para o nosso sistema, por quê? Não tem registro de saída dele. Então, quando eu colocar um XML dentro do sistema, ele não autoriza, tá? Mas se o sistema saiu daqui, eu fiz o envio pelo sistema, ele vai voltar automaticamente de 30 em 30 minutos no Chorus. Tendo ou não tendo o resultado, ele vai ficar puxando de 30 em 30 minutos, tá? E aí o DB puxa tanto o XML, tanto o PDF pronto já do DB, tá? Ele retorna automático, tá? Porém, vocês têm que ficar sempre de olho nessa tela aqui, ó. Que é preciso acompanharem os retornos, tá? Quando tiver exclamação, para você ver o que precisa ser. Se tem algum ajuste de versão para fazer lá no laudo, alguma coisa, tá? Coloca então, ali o posto 1, por favor, Fernando. Quando a gente coloca algum filtro, posto, atendimento, ele filtra tudo e apaga todos os arquivos que estão em branco. Como ele vai de 30 em 30 minutos buscar no apoio, pode ser que não tenha resultado pronto de nenhum exame. Então, quando ele der o intervalo de 30 minutos e tiver resultado, ele vai trazer, e aí ele traz com essa exclamação amarela, que é de atenção, falando, tem alguma coisa de errado, né? Clique em cima e ele vai te mostrar se tem um exame que não encontrou, que está com matriz com versão nova, que precisa ser atualizada, e aí a gente cria uma cópia dela e assim por diante, tá? Nesse que ele retornou aqui, ó, tem duas atenções, tá?
Você clica aqui, ele vai falar que é a versão da matriz. Então é só você copiar isso aqui, ó, sem aspas, tá? E colar lá no campo de versão lá da matriz. Então, abre o exame, vai na matriz. Você pega aqui, ó, o cortisol, tá? Você vai localizar o exame aqui, ó. Cortisol. Eu fiz ele ontem, eu acho. Tava sem cortisol. Isso, aqui, ó. Você vai em cortisol. Cortisol amanhã, se eu não me engano, é isso, né? É corte esse. Cortisol coleta amanhã, é isso. Isso. Esse aqui coleta amanhã. Não, acho que nesse não, é, Fernando? É o salivar, né, não? Não, esse daí tá aqui, provavelmente já foi cortisol, feito. Esse aqui, ó, cortisol coleta amanhã. Tá. Robson. Aqui, ó. Ó, exame, ele traz o nome do exame, tá? Então é esse aqui, ó. Vem aqui em matrizes válidas. Vou selecionar minha matriz UDB, tá? Essa aqui. E aqui a versão, ó, tá faltando o número da versão. Eu vou pegar aqui no retorno, copio isso aqui fora, sem as aspas, tá? Até o horário 00, copio ele, colo aqui e salvo. Ó, tem mais um outro ponto, tá, Fernando? Pode salvar. Já salvei. Aí, ó, vê na aba variáveis. Ele tá falando que... Não, tá certo aqui. Tá certinho? Tá certo, aqui ele já lançou. Matriz, deve ter sido algum lançamento teste, alguma coisa. Sim. Esse outro aqui, ó, vamos ver se, ó, se esse de baixo também for cortisol, ele vai corrigir para os dois, ó, é o mesmo. Então tem o mesmo alerta para os dois, eu corrigi um só aqui e já corrigi para o outro também, tá? É a mesma versão Fernando, que retornou. Mostra para eles ali no campinho de pesquisa ali, nessa mesma tela, que dá para filtrar o erro selecionado. Tá. Aqui, ó. Consegue só filtrar o que você quer, só por erro, tá? Por exemplo, aqui se eu não trouxer, não pesquisar nada, ele vai trazer tudo, o que já tá ok e o que esse é o arquivo corrigir. Completo, né? Tá? Eu clico aqui, ó, inalterado vai trazer o que tá em verde ali, que não... não. Depois que eu reprocesso, ele vai, esse verdinho, ele fica amarelo, porém com o mesmo símbolo aqui, tá? Que não alterou nada. Então ele fica como inalterado. O que alterou, vem aqui no erro, que eu preciso alterar, tá? Pesquisa são aqueles dois, ó. É o mesmo exame e a versão é a mesma. Então eu corrigi aqui, ele já corrige os dois, tá? Depois que eu fiz isso aqui, volto aqui na tela de resultado. Tá vendo que esse aqui de cima? Clico aqui, ó, e reprocesso. Ele vai reprocessar tudo desse XML, tá? Então esse lote inteiro de XML vai demorar um pouquinho. Só que aqueles dois que eu corrigi, ele já vai entrar lançado. Tá? Já vai liberar para vocês. E aí, só complementando com o que o Fernando está falando. Vamos supor, ele vai ler sequencialmente as informações. Então ele viu primeiro que não tem o valor de versão. E pode ser que ele termine de ler o arquivo e fale, ó, não tem a variável de resultado. Então ele vai falar, ó, falta a variável de resultado, falta uma nota, falta qualquer outra informação que você precisa colocar no seu laudo para trazer o resultado. E ele vai te informando, tá? Então pode ser que você tente fazer e vai reprocessando, ele vai te mostrando erros sequencialmente. Ele não mostra todos os erros que tem ali da matriz, tá bom? Isso, por exemplo, tá? Por exemplo, ele vai trazer ali, eu tenho 10 exames no lote ali. Se tiver um erro em cada um, ele vai trazer, a primeira vez que eu processar, ele vai trazer 10 erros ali, um de cada. Eu corrigi esses. Se sobrou 2 exames com erros, ele vai trazer os próximos erros que tiverem, tá? Erros. Até ficar 100% aqui. Até ele ficar aqui, ó. Com verdinho. Ok, tá? Quando isso aí é exclamação, o triângulo, ele tá ok. O triângulo amarelo é um arquivo que ele está com algum erro. O triângulo vermelho, ele é um arquivo vazio, que ele não trouxe nada. E o verde é que tá tudo ok, tá? Todos esses aqui também, ó, cortisol também. Ó. Como eu corrigi aquele outro lá, coleta amanhã, ele vai corrigir desse outro lote aqui também. Quando eu reprocessar, ele já vai lançar todos esses aqui, ó. Vão ficar o hepatite e ferritina, também são versões, tá? Aí é sempre olhar aqui, ó, o nome do exame, que é o nome do exame que eu preciso, ou clicar na lupa. Ele vai trazer também o nome do exame que eu preciso corrigir a matriz, tá? Isso aqui é diário, tá? Você tem que fazer isso aqui diário. E aí, naquele relatório que o Fernando mostrou anteriormente de situação de atendimento, você pode filtrar exames com status de apoio, que é o que eu acho que a Bruna tinha perguntado, e você tem uma noção se aquele exame está atrasado ou não, só de bater o olho ali, né? Mais ou menos, você já tem o hábito de saber mais ou menos quanto tempo dura para devolver aquele resultado. E aí você vem aqui, pesquisa o atendimento, tem aquele campo ali de posto, de atendimento, de data, e ele filtra todos os arquivos que retornaram no sistema e você consegue ter uma visibilidade ali de alguma coisa específica. Ó, isso aqui foi o que nós acabamos de falar, tá? A gente corrigiu a versão da matriz, só que ele vai ler no sequencial. Então ele falou que tá faltando a variável liberador apoio.
Isso aqui o Bruno não colocou, né? Eu acho que a Vânia falou que não queria essa variável dentro do laudo. Correto, Vânia? Eu estou enganado. Variável? Como assim? Liberador apoio, que seria quem liberou lá no DB, não quer, né? Não. Isso. Aí toda variável que a gente não quer dentro do nosso laudo, a gente vai colocar na aba variáveis. Você poderia demonstrar, Fernando? Ó, ela não precisa estar lá dentro do... Deixa eu pegar meu exame aqui. Aí, a Esse aqui, segunda. ó, ela não precisa estar aqui dentro do laudo, por exemplo, aqui, ó. Que lá esse aqui eu não vou conseguir digitar porque já tem resultado lançado. Não precisa aparecer aqui, liberador apoio, por exemplo, tá? Porém, ela tem que existir aqui dentro. Eu tenho que criar ela aqui. Na aba variáveis. Na aba Sempre variáveis. você pode colocar ali que ele vai trazer. Basicamente, você está enganando o sistema, falando: sistema, eu tenho a variável aqui no meu sistema, tá? Mas você não precisa colocar ela no laudo. Você coloca o que você quer de informação dentro do seu laudo. Aí, como eu crio ela? Só copio aqui, ó, liberador apoio. Vou copiar. Aqui, ó, só selecionei a parte de variáveis lá, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ter que duplicar essa matriz para poder ajustar isso, tá? Então, vai duplicar na cópia. Vocês duplicam ela, depois bloqueia a antiga, tá? E vem aqui na nova cópia. Acessou essa tela, coloca aqui, ó, o nome e cola aqui, ó. Só faz isso e salva, tá? Ele vai habilitar para salvar. Aí depois só reprocessa ela e vai corrigir. Por questão de segurança, ela não permite alteração, porque já tem resultado de algum outro exame na vida dela. Seja um teste, seja o que for. E aí não permite você sempre criar uma cópia. Ah, tá. E criar cópia, peraí. Aí eu vou ter que agora ajustar ela o quê? É melhor fazer o processo todo. Aqui, ó. Você viu que retornou aqui, ele tá dando outro alerta agora, né? Tá faltando a variável liberador apoio, que foi isso que o João explicou. Essa variável, se tiver dentro do laudo, ele vai retornar o que tiver no XML, tá? Nesse caso aqui, vocês não querem essa informação no laudo. Porém, o Chorus entende que se retornou no XML, ela tem que existir aqui na matriz, tá? Ele tem que existir aqui nessa aba de variáveis. Não preciso colocar no corpo do texto lá do laudo, porém ela tem que existir aqui, tá? Para colocar aqui, eu faço o quê? Vocês têm que fazer uma cópia. Lembra lá da cópia que eu passei para vocês? Lembro. Então, vocês vão vir aqui, ó, salvar como. Fazer outra cópia. Liberador DP. Aqui, para vocês saberem que é mais recente, coloca a data, tá? 02, 07, 24. E coloco aqui o nome do exame, cortisol. Cortisol coleta amanhã, tá? E vou salvar aqui, ó. Salvei. Essa aqui eu já posso bloquear, tá? Não vou utilizar. Marco essa aqui como padrão. Uma padrão não consigo bloquear ela, tenho que transferir o padrão para outra, tá? Posso colocar aqui o padrão e bloqueio essa aqui. Tá? Por quê? Se tiver com a mesma versão lá, pode ser que o apoio na hora que for lançar, ele busque essa aqui também, porque as duas têm a mesma versão. Tá? Vai retornar no XML a mesma versão, então pode ser que ele tente lançar essa. Então bloqueei ela. Bloqueei. E venho nessa aqui, ó. O que eu preciso fazer? É só isso aqui, ó. Vou pegar esse liberador apoio, venho aqui e coloco aqui, ó. Coloque aqui e salvo. Aí coloca o tipo texto. O tipo texto aqui, porque eu crio, ele vai entrar como indefinido, tá? Aponto o texto aqui, salvo. Como o erro aqui é o mesmo para esses dois atendimentos, eu vou reprocessar, ele vai corrigir os dois, tá? Porque é a mesma matriz. Tá? Aqui, ó, como eu fiz a cópia, só mostrar para vocês aqui, ó, ele já traz a versão também, tá? Então ele já traz a cópia, a versão da outra lá, ele já traz para esse aqui, então não preciso mexer nisso. Só reprocessar aqui, ó, marco aqui, reprocesso e aguardo. Se tiver mais algo para corrigir, ele vai informar assim que terminar isso aqui, tá? Entendi. Tá? Esse que tiver em exclamação, precisa clicar aí e verificar, tá? Depois. Tá, vou verificar. Vânia, essa cópia de matriz, ela serve, vamos supor, você falou que tem um monte de exame novo que você ainda precisa cadastrar no sistema. Então, vamos supor que você vai cadastrar um TSH, por exemplo, e a matriz é parecida com esse que você acabou de fazer do colesterol. Você pode mandar essa cópia dessa matriz para outro exame. Você pode mandar essa para o TSH, para o hemograma, você pode mandar para qualquer outra matriz. Então, você não precisa fazer uma do zero. Você copia de uma que existe. Essa parte, geralmente é eu que vou fazer. Tá. Tá. Eu até assustei aqui. É o hábito. Perdoe. Eu sei que a Vânia queria fazer, mas...
Ó, você viu aí, ó? Mas tá bom, Ela deixa já ela estava fazer. desesperada. Fazer, fica à vontade, Shirley. Mas então você pode fazer isso, Shirley. Você pode mandar a cópia para outro e você só altera. Então você pega aquela matriz que basicamente está pronta a estrutura, né? Altera nome, o variável de resultado ali, algumas informações e acabou. O corpo em si ela já está pronta, né? Agora você vai mandar de um eletroforese de proteína. Você pode procurar um ou outro exame que tenha bastante variáveis, você só altera ali o que for necessário. Se a gente causar esse entendimento, aí você facilita um pouco mais na sua rotina de adição aí de matriz, de correção, fica mais fácil. Essa parte eu estou fazendo. Aqueles GE mesmo, hoje eu já fiz um tanto, que é tudo igual, né? Eu fiz um tanto de matriz. Aqui, ó, ele reprocessou, tá? Ele finalizou o status. Então, esse lote aqui tá ok. Clico aqui na lupa, não tem mais nenhum erro, tá? Se eu clicar aqui para trazer tudo, ele vai trazer aqui, ó, estão todos ok, tá? Tá. Esse aqui Aí eu vou que tentar tinha... fazer agora, ferritina e o anti-HBS que falta, né, Fernando? Você precisa clicar nesses aqui, ó, ele vai trazer o que falta em todos, tá? Nos outros lotes aqui. Esse aqui nós filtramos só a unidade 1. Esse aqui você vai vendo pelos outros postos, tá? 3, ó, no 3 tem aqui um também. Então vocês precisam fazer isso aqui, tá? Fica de lição de casa, né? Isso aqui é diário, tá? Isso aqui, todo dia vocês vão ter algo para verificar aqui, tá? Primeiro esse primeiro mês aí que vocês vão mandar bastante pro apoio. Depois, com o passar do tempo, isso aqui, a tendência é diminuir e alterar só o que vai mudar é o valor de referência, a versão da matriz, que isso aí não tem como controlar, tá? O apoio que alterou lá, você tem que alterar aqui. Mas é sempre bom ver aqui. E através do relatório lá de situação de atendimento, para ver o que está pendente, que não lançou ainda. Tá? Se viu que está em atraso lá e não subiu aqui, ou o paciente falou que não conseguiu ver o resultado ainda lá no site, vocês verificam aqui. Mas isso aqui é sempre bom vocês darem a passada ou de manhã à tarde, mais uma vez no dia, tá? Esse aí você foi aonde? Retorno do laboratório de apoio? Isso, rotina diária, laboratório de apoio, retorno do apoio. Retorno. Porque como ele fica rodando a API a cada 30 minutos, pode ser que você olhe agora, zerei tudo. Volta daqui 30 minutos, já chegou mais resultado e tem mais alguma coisa para ajustar. Então, alinha um horário aí, quem vai fazer, tá? Olha de manhã, o horário, ou à tarde, alinha os horários e coloca como regra. Beleza, então. Eu acho, sim. Tem mais alguma dúvida, Vânia? Não? Uma última dúvida, assim, por enquanto, né? Eu acho que o colesterol total e fração, eu acho que ele está com o mesmo problema do PSA, porque ele não está voltando para a gente com HDL e VLDL, não está liberando. Ele está voltando separado, igual o PSA. Eu não apoio? Não, é nosso, é da bioquímica. Ontem, a Jaqueline mudou, Fernando. Você lembra que você me falou que tinha que colocar, do mesmo jeito que colocou no colesterol total e fração, tinha que fazer no LabLink? Isso, normalmente eles pegam a matriz aqui do Corus e alteram lá no LabLink. Isso, ela fez isso, só que continua, não tá vindo as frações do colesterol. Lá no LabLink, ela conseguiu verificar se ele comunicou com o Corus e deu algum erro na comunicação entre o LabLink e o Corus? Não, eu não sei. Ô, Laura. A Laura que estava olhando com ela, mas eu acho que não deu erro nenhum, que ela falou que já estava tudo prontinho. Ô, Laura. Porque nós fizemos a mesma coisa. Não, Fih. Oi? A Laura não está no treinamento, não. Ah, tá. É porque nós fizemos. É para perguntar o quê? Se ontem a Jaqueline conseguiu finalizar aquela parte do colesterol total e fração que ela estava colocando no LabLink? Espera aí, só um minuto. Eu tô achando que é a mesma falha que está dando, porque eu fiz ele como pacote. E do que está no pacote está saindo separado. Como agora
O João falou que quando é exame... Então, qual matriz ela está utilizando lá? Essa aqui? Isso, esse aí. A Laura falou assim que a Jaqueline não respondeu ela, Chile. Desde ontem que a Jaqueline não responde ela. Tá, precisa verificar isso primeiro com ela, porque aparentemente aqui a matriz está ok, tá? Precisa ver. Sim, aí, como vai ser interfaceado, ela tem que pegar as variáveis de retorno aqui e apontar dentro do LabLink para esse exame. Tem que ser as mesmas lá. Não vai ser apoio esse exame, é interno. Não, é interno. Tá? Ela está calculando. Então, o nosso processo aí está certinho, né? Não, ela está certa, ela está calculando. Se colocar aqui os valores, estão calculando, tá? Beleza. O que precisa então, ser feito é. LabLink mesmo. Então, ele recebe do LabLink. Ela tem que parametrizar o exame lá para retornar aqui. O que precisa fazer aqui, Chile, é você tentar ajustar depois para não ter essa quebra aqui, tá? Porque ele tá pulando para uma segunda página. Pra você ver se você consegue, antes de lançar resultado, porque você ainda consegue editar. Tentar diminuir o tamanho da fonte, talvez aqui, da valor de referência, tá? Ainda tá deixando... Sim, porque não foi lançado ainda, não liberou do LabLink, então você ainda consegue editar, tá? Tá, Caso libere, cria cópia para ele mesmo, bloqueia e altera no próximo. Qualquer coisa, como você vai editar, e se tá pegando o esquema, o ritmo de como edita, faz uma cópia dela, porque essa aqui, como ela tá certinha, tá alinhada, mantém esse aqui e deixa bloqueado ali. Se precisar, você utiliza esse aqui como... Precisa volta ela. Porque se você edita essa... essa cópia aí para me ver como Salvar tá o como? exame? Salvar como? Não, é para ver o resultado. Aquele visualizar, ele só vai mostrar uma prévia, tá? Aí você digita o que precisar aqui, tá? Aqui você consegue testar os cálculos também, tá? Você vai lançando e já vai calculando. E só manda visualizar que sai igual o laudo. E vai sair o laudo. Tá? A única diferença que ele não vai sair são os dados do paciente, porque aqui não é um atendimento real, tá? É só uma simulação. Então aqui ele não vai trazer nada. E faz uma cópia, porque vai que você está editando lá e distorce e foge aqui, pelo menos você não perde essa que já está alinhada. Você só vai mexer no tamanho da fonte, talvez diminuindo aqui um pouco, tá? Só para ele não quebrar essa página aqui, ó. Eu vou fazer isso. Porque aqui ainda tem a assinatura. O que está quebrando é por causa da assinatura, não tem espaço. Então ele está quebrando para lá porque não tem mais espaço aqui, ó. Tá. Vou diminuir ele aí. Aproveita aqui, faz uma cópia, aproveita que ela não lançou lá ainda, você ainda consegue editar essa, tá? Mas é isso aqui, tem que ver com ela, porque ela vai pegar aqui no código essas variáveis aqui e configurar lá no LabLink para retornar para cá. Tá. Já vou olhar com ela agora de uma vez. Mais algum ponto? Alguém tem mais alguma dúvida? Você já me mostrou como que faz quando às vezes a gente libera um resultado e quer invalidar. Eu acho que, assim... Isso, só vou mostrar aqui, pessoal, como a gente lançou um resultado. Se vocês quiserem liberar um resultado, acho que o pessoal já... Aqui em rotina diária, tá? Liberação de resultado. Vou pegar para aquele hemograma que eu lancei, tá? Aqui, eu lancei aquele hemograma, clico aqui. Um ponto de atenção aqui, tá? Quando vocês vierem na liberação de resultado, se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai trazer tudo que eu tenho no sistema, tá? Por quê? Se eu pesquisar, ele tá trazendo uma pesquisa sem filtro nenhum. Igual quando eu vou lá no cadastro de exames. Se eu vier aqui no cadastro de exames, ó, não colocar nada de parâmetro de pesquisa e clicar aqui, ele vai trazer um monte de exame que eu tenho no sistema. Porque eu não apontei nenhum, então ele traz o que ele tiver na busca. Aqui ele segue o mesmo exemplo, tá? Para reduzir isso, aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou direto no atendimento que eu preciso liberar, que é 183 aqui, ó. Que já vem. Tá? Ou eu faço um filtro aqui do lado direito, tá? Então, selecionei os parâmetros aqui do filtro, eu clico no botão de pesquisa aqui abaixo do filtro. Tá. Geralmente a gente está usando aí embaixo. Isso. Quero pesquisar aqui o que está pronto para liberar do dia... Vamos colocar aqui, dia 7 até hoje, ó. Até hoje por data de entrada, tá? E clico aqui em pesquisa. Isso aqui é o que... Exames que já posso... Ó, que esse aqui já foram conferidos, esse aqui falta liberar, tá? Foi manual. A interface até retornando, esse foi manual. Então ele vai trazer esses aqui, tá? Então sempre utilize o filtro aqui do lado direito, porque se clicar aqui ele vai trazer uma busca global. Então aqui você vai ver que tem exame com futura coleta, muitos status que nem precisa, ó, Fernando, vai ter teste, tá?
Foi até bom você falar. Esse aí a gente não está conseguindo arrumar ele, mas é porque já tinha puxado, que vem entrando nele aí da Tatiane. O laudo dele já está ajustado já, mas no dia que foi o primeiro, Tatiane? do dia 21, acho que você puxou ele. Tá no outro filtro aqui? Esse aqui? Isso. Olha que você vê o HbA1c dela. Eu não estou conseguindo tirar porque, tá vendo? Essa variável que a glicemia média está errada. É porque estava sem, a gente não tinha ajustado ainda e o sistema, né, a gente enviou. Só que na hora de puxar, ele puxou uma outra variável lá do laboratório de apoio, não puxou a glicose média. E a gente não conseguiu liberar esse resultado ainda. Não, se você vai lançar novamente, então, isso aqui. Eu posso invalidar ele aí, né? Sim, aqui, ó. Tá vendo que eu selecionei, tá no atendimento aqui, né? Posso pegar aqui, ó. Clico nele aqui, ó. Vou em laudos. Tá vendo aqui? Seleciono somente o que eu quero, tá? Aqui tem que prestar atenção para marcar aqui. Vem outras ações e invalido. Você invalidar, ele vai voltar para o status triado, tá? O triado é onde permite lançar o resultado novamente. Você vai lá no lançamento de resultado e lança novamente esse resultado. Ou, como não está liberado ainda, você consegue editar. Foi a permissão que a gente fez lá no início. Se eu for lá no 7.3 aqui no lançamento, você não precisa invalidar, você consegue editar ele. Peguei aqui o lançamento. Você precisa invalidar a partir do momento que você liberou ele. Como então não está liberado, e se você tiver permissão para... Só conferir o 7.3. Você consegue editar ele. Vem aqui, ó. Tá vendo que ele tem um botão para salvar? Então eu consigo editar o que está aqui. Você edita e salva. Você não precisa invalidar. Você invalida quando já tem o resultado lançado. Acho que na glicose aí ele não está deixando. É a glicose média. É um cálculo. Então, ele está calculando. Tá. Ele é um cálculo, tá? Você não vai conseguir editar. Ele vai se basear nisso aqui. Esse cálculo dele é o cálculo que não saiu certo. Ele é um cálculo. Só que então eu vou ter que liberar ele e depois ir lá invalidar, porque esse cálculo está errado. Mas se você liberar com o laudo errado para o paciente. Você tem que corrigir antes de liberar. Mas como que eu vou corrigir se... Eu não sei qual... Porque esses outros cálculos aí, esse valor, agora já está certinho, mas os primeiros estavam saindo assim. Eu não sei como que eu vou corrigir esse cálculo. Não entendi. O que está errado aqui? É a glicose média. Qual valor que deveria ser? 4 pontos, aí é 4,78. Geralmente ele teria que estar em 80, a glicose média estimada, ela teria que ser... Aqui deu quanto? 88? 88,19. Ah, não, então tá certo, agora deu certo. Será que algum laudo antigo? Aí, se for laudo antigo, é só invalidar ele. Não, fazer agora de novo. deu certo. Não, deu certo. Porque estava dando 28. Deu certo. Tá certinho aqui. Se quiser, pode até salvar aí, fazendo favor. Vou cancelar porque eu não mexi nada, tá? Ele já é o jeito que tá. Você consegue liberar já. Se você Mostra vier lá aqui na pra ela de liberação, ó. Se vier na liberação, ele tá aqui. Ah, não. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui ele tá trazendo 28. Tá. Porque você vai ter que invalidar. Liberação, Chile, que ele tá dando errado. Então você tem que invalidar ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos só fazer o seguinte. É que... Como eu não sou técnico, vai ficar com o meu rastro se eu lançar ele aqui. Como é um paciente real, não faz sentido, tá? Não, eu vou fazer isso. Então, eu vou invalidar. Então faz o seguinte, ó. Não sei se a Bárbara está acessando. Faz um teste agora. Acesse esse atendimento 7.3. Vai no exame. Não precisa alterar nada. Só clique em salvar para ver se ele vai atualizar lá na liberação. Se não atualizar, a gente cancela ele e lança novamente. Deu aí, Bárbara? Peraí, só um minuto.
Ô, Fernando, na parte de liberação, sempre vai sair, vamos supor, até os que a gente já foi liberado mesmo, né? Ou eu tenho como deixar somente só os que tá para liberação? Dá para você marcar aqui, você tem um filtro aqui, ó. Nos filtros, você consegue colocar aqui, ó, todos os exames prontos para liberar, ou todos os exames liberados. Aqui você coloca, porque tiver pronto. Então, no atendimento, pode ser que Mas tenha exame que ainda não ficou pronto, mas ele só vai listar o que tiver pronto aqui. Já fica Ô, desse Fernando. jeito. Oi. Ô, Fernando, não deu, não. Eu acho que vai Não? ter que Então, faz o seguinte. inativar mesmo. Isso, na liberação, é o 7.3, né? Vai ter que É só liberar e invalidar, né? Isso, invalida ele aqui, ó, seleciona, ó, Não desmarcar precisa aqui. liberar, só invalidar direto. Porque ele Ó, já tá clica. com o resultado. Aí só Ó, colocar de invalidou? novo o resultado. Só Eu clicar acabei aqui. de invalidar ele. Invalidou? Então só, pera aí. Invalidei. Ó, invalidou, ele voltou pro lançamento agora. Lá no lançamento, que é aqui, ele voltou para triado. Pronto, coloca de novo o resultado. É só lançar de novo o resultado aqui, tá? Quer fazer agora ou depois? Se você vier aqui, deixa eu ver. Ah, aqui ele já vai lançar automático o último que. Você chegou a anotar o resultado? Acho que era. Não, acho que era 4,8. Você quer anotar aí? É 4,7. 4,7, 28,7 e 4,67. Aí você pode lançar você mesmo aí e já liberar. Que aí fica o rastro de vocês. No relatório, sai o rastro do Fernando, né? Como eu não sou técnico, não faz sentido eu liberar um laudo, tá? Ô, Fernanda, voltando lá na liberação, mesmo quando a gente coloca, a gente já está deixando salvo aí, liberar só para puxar os resultados que tem, só os que são para liberação. Mesmo assim, está saindo os que a gente já liberou também. Como assim? Provavelmente o filtro que a Shirley tá colocando, você tá olhando o filtro do Fernando ou você tá fazendo o seu, Shirley? Não, estou olhando do Fernando. Ah, tá. Puxa de A novo, gente Fernando, só pra já ver. deixa assim, ó, todos os exames. Então, é que ele vai mostrar o atendimento. Se o atendimento tiver como lançado, conferido médico, e tiver um que está lançado, ele vai te mostrar o atendimento. Por Não exemplo, dá ele para não vai puxar trazer só. aqui, ele não vai trazer o que tiver triado, por exemplo, que não tem resultado lançado. Então não faz sentido ele tá aqui. É só o que tem lançado ou o que já passou de lançado. Então, conferido médico. é porque nessa tela só vai mostrar esses dois status, né? E ele Agora, tem que se você for aparecer, imprimir, porque se você precisar invalidar um laudo, é nessa tela que eu invalido. Então ele tem que aparecer o que já foi conferido aqui, tá? agora no relatório impresso, aí sim, naquela outra tela que o Fernando consegue mostrar na situação de atendimento, aí ele vai mostrar só os exames que tá ali com o status lançado. Mas nessa tela, aí ele vai mostrar o atendimento por um todo. Tudo que tiver com status que permite aparecer nessa tela, ele vai aparecer. Também, Tirando porque o se eu precisar triado, invalidar falta se eu precisar invalidar algum que já veio na interface que eu já lancei, eu faço aqui, ó. É nessa tela que eu faço, tá? Então ele tem que aparecer aqui. Ele só não pode aparecer aqui triado. triado, mas material, ele aparece, mas dependendo do filtro que eu selecionar, tá? Uhum. Dependendo do filtro, Não, ele vai beleza. trazer também, mas ele já padrão, ele é só o que tiver pronto para liberar. Tá? Tudo que já tem resultado, ele aparece aí. Isso. Né? O que eu já liberei, ele vai continuar aqui, não vai sair, mas aquilo que entrar novo, que tiver lançado, ele vai trazer. Tá? Deu certo, Bárbara? Uma outra dúvida, eu acho que pode ser deu certo lá, já deu certo aí? Já até conferiu ótimo. aqui. Beleza, ótimo mesmo. Uma outra deu certinho. Deu certinho? Era isso, né? Deu certinho. Perfeito. No laudo saiu certinho também agora. Uma outra dúvida tá que eu... certinho. Uma outra dúvida que eu acho que é um pouco mais complexa é porque na hora da gente estar liberando os exames de urina, rotina, vamos supor, tem cor. Lá tem cor, tem cor, pH, tem vários parâmetros para a gente ir liberando. Lá naquela constante, o que a gente fazia no outro sistema? Vamos supor cor.
Aí, quando a gente abriu o quadradinho, lá tinha cor amarelo, ouro. A gente que colocava o que ia colocar dentro do laudo. Esse agora, eu estou vendo que quando a gente abre, parece que tá tudo junto. Ele não foi separado, ele não foi selecionado. Vamos supor, quando eu clico em cor, vai sair só o tipo de cor que a gente vai colocar. Se é amarelo. Qual exame? É urinorotina, UR1. Você cria um campo que você colocasse a cor que você quisesse na hora. Sim, porque no outro sistema era assim. Esse aí também tem, só que ele está saindo tudo misturado. E ontem eu até tentei olhar na constante, eu não consegui separar essa parte. Onde é que está falando? Você não quer que apareça essa coisa, você quer que esteja um campo em branco para você falar, é amarelo ouro, é rosa choque, é o que for. Não. Não. Você não quer, você quer menos opções? Padronizado. Não, aqui está tudo misturado. Geralmente a gente já coloca padronizado, porque se eu colocar aqui, ó, se eu for acrescentar mais coisas aí no meio da constante, vai ficar muito longo para a gente pesquisar. Juro que eu não entendi. O que seria esse padrão? Eu acho que eu entendi. Peraí, Bárbara, deixa eu tentar explicar. Eu tenho um parâmetro lá que é cor. Certo. Então, assim, dentro do quadradinho, eu precisava que aparecesse só a cor que a gente vai colocar. Tipo assim, cor. Amarelo ouro, verde, entendeu? Só isso. Mas aí eu não posso colocar. Cor. Eu não posso colocar infinidade de cores. A senhora quer colocar X cores ou não? Posso colocar quantas cores existir? São as cores padronizadas que é de liberação de urina. Tá, então tem que colocar um padrão dessa constante. São 4 ou 5 só que é padronizado. Tá. Isso, elas têm, porque a urina, ela tem padronização para a gente liberar. Aí, né, igual se toma medicação, ela está esverdeada. Aqui, ó. Tá vendo aqui? No CORS tem a opção aqui de cadastro de constantes, tá? A urina, a cor, ele é um tipo constante do grupo urinálise, tá? No cadastro de constantes, eu tenho aqui, ó, eu consigo filtrar as categorias, tá? Então vem aqui no urinálise. Isso. Tá? Ou aí você bloqueia o que você não quer. Aí teria que bloquear também aqui, eu tenho aqui, os ó, nomes que você quer. Ó, eu tenho amarelo claro, avermelhado. O ideal é você não excluir novamente, tá? O que já tem padrão, só bloqueia para você não precisar não aparecer. Isso, só para não aparecer. Então você bloqueia o que você não quer aqui. Igual esse positivo mais, e assim por diante. Isso daí a senhora não quer. Positivo mais, eu quero. Tá. Eu vou usar ele lá quando tiver nitrito. Então, ou quando tiver leucócito. Não vou usar ele em cor. Mas ele é no composto de urina ou não? Ele está dentro do composto de urina, porque a urina parece que são 23 caracteres aí. Então, cada caractere, ele vai ter... Sabe o que você pode fazer? Por exemplo, aqui, ó. Você tá vendo que no cadastro, na aba de variáveis? Sim. Eu tenho a urina, a cor, certo? Ele é uma constante. Isso. Ele vai ser sempre uma constante. Então, na categoria dela, como tá no urinálise, você pode criar uma nova categoria aqui dentro, tá? E coloca e restringe aqui, eu quero que a cor só seja 3 opções. Cria uma nova categoria e crio as 3 cores aqui e associo essa nova categoria. Como eu vou marcar aqui, ele só vai trazer as opções das 3 que eu apontar aqui. É porque a gente precisaria subdividir. Como a gente criou, sei lá, 5 categorias e é tudo urina, eu coloquei tudo que é urina na concepção, né? Quem criou ou o sistema já veio pronto, né? E aí eu teria que criar mais opções para dividir, tirar essa subdivisão que a senhora precisa, que é para restringir mais, para não oferecer aqueles 200 mil. É que não estava liberado, eu liberei para o usuário administrador, eu liberei constante. Eu vou liberar a categoria também, tá? Que aí você vai ter acesso para fazer isso. Então faz o seguinte, em vez de bloquear e excluir esse de urinálise, que acho que outros exames devem utilizar também, eu vou utilizar. Cria uma nova categoria. Eu vou criar a categoria. Ou urinálise e cor. Quiser. Ou urinálise e cor, por exemplo. Porque uma categoria com esse nome. Você sabe que esse de urinálise e cor se vai utilizar somente para cor lá na constante de cor. Eu acho que vai facilitar. E aí depois só vai no outro e bloqueia. Ou e aí fica mais próximo do que você falou que utilizava no sistema antigo. Vai ter mais categorias, né?
Isso. Eu crio as que estão faltando e vou lá em variável e vou associar as que eu vou precisar. Isso, por exemplo, aqui, ó, vou liberar, tá liberando no grupo de administrador, tá? Uhum. Como acho que as minhas da área técnica também, todo mundo aí tá com um administrador, vai conseguir mexer, tá? Quando o Rogério rever isso aqui, só tem que lembrar, se não tiver permissão, tem que lembrar de liberar a permissão nos grupos, tá? Uhum. Então aqui, ó. Também, cadastro, exame, categoria. Deixa eu abrir o constante aqui. Vem em categoria, ele vai pesquisar o que eu já tenho criado, são poucas categorias e dezenas de constantes, tá? Então, você vai criar uma nova aqui, ó, novo, e só coloca o nome aqui, eu não sei qual o nome que você acha, urinálise. Cor, porque dentro da cor eu vou escolher umas 4 categorias para cor. Acho que cor. Não entendi, peraí. Categoria. Não, você vai escolher 4 constantes para cor dentro da categoria. Constante para cor, isso. Tá. Aqui, eu acho que já coloquei cor. Eu não sei se eu entrei com ela como categoria. Ó, urinálise e cor. Salvei, tá? Então ele criou aqui, ó, uma categoria chamada cor. Lá na constante, por exemplo, eu tenho. Vou colocar aqui amarelo. Eu posso alterar uma que já existe aqui, ó. Clico 2 vezes. E vou alterar aqui para cor. Se eu utilizar essa cor, quando for lançar o resultado aqui, ó, ele vai alterar aqui para cor. Você vai mudar aqui para cor, ó, deixar padrão e salvar, tá? Essa aqui não vai conseguir porque já tem o resultado lançado. Vou salvar e quando for lançar o resultado, ele já vai trazer o que tiver associado aqui dentro. Tá? Então são 3 mudanças, tá? Primeiro, criar a categoria cor, já criou, já está criada. Segundo, eu tenho que associar as constantes na categoria cor, que é o que você vai fazer o próximo passo. Se você não quiser alterar o que existe aqui no sistema, para não impactar em outros exames que utilizam, cria uma nova aqui, ó. Vem na constante, novo, coloco a cor aqui, coloco a cor, a frase, tá? E a categoria, e salvo. É o segundo passo, tá? Primeiro, criar a categoria. Segundo, criar a constante e associar na categoria. E o terceiro passo, eu venho na matriz, vai ter que duplicar, tá? Porque já tem resultado lançado, não vou conseguir editar. Duplicou. Salva como. Isso, salvar como, todo aquele processo que a gente já passou. Vem aqui, clico 2 vezes aqui, altero a categoria para a minha nova, que será a cor. E automaticamente, quando eu vier aqui para lançar resultado, ele já vai trazer aqui não vai trazer a categoria, tá? Vai trazer o que está associado na categoria. Aí vai trazer as cores, as 4, 5 que eu defini aqui. Ele vai reduzir esse número aqui, tá? Tá. Isso vale para qualquer uma que tiver aqui, ó, que você achar que faz sentido. E nos outros exames também. Constante, né? Tá? Tá. É isso mesmo? Tenta fazer, dúvida, vai perguntando, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Porque aí, na hora que eu clicar, eu vou precisar saber se a urina, se eu vou colocar amarelo, ouro, laranja, esverdeada. Isso, tá. E a senhora Então, vai eu vou lá restringindo. na categoria, crio a categoria que eu preciso, que é a cor, depois vou na constante, olho as constantes que já tem, se eu vou usar, e vou associando elas, né? Isso, então é aqui, ó, cadastro, para acessar as constantes, eu não falei, cadastro, exame, resultado, são os 2 primeiros, tá? Categoria e constante. Tá. Tá? Aí vai aparecer essas telas aqui, Beleza. ó, constante e a categoria. Depois eu só vou lá nas variantes e vou associando já tinha elas. criado aí, eu criei outra aqui. Você já tinha criado? Eu tinha criado ontem, então vamos... só que eu não consegui. Você estava com acesso? Eu não tinha acesso. Vocês estão melhor que eu acabei de liberar o acesso, vocês já tinham. Eu pedi Já o pode Rogério trabalhar na ontem Pixar. para liberar. Então Eu pedi o Rogério ontem para liberar para mim, porque eu estava tentando arrumar esse laudo ontem. Final do mês eu tô de férias, vocês podem me cobrir, tá? Tá bom. Colocar a Vânia então e a Shirley para trabalhar na Pixar. Eu vou excluir essa aqui que eu criei, tá? Tá. Aí eu só não tinha conseguido associar ela lá na variação lá, nas variantes. Tá, aí é só você ou pega uma existente aqui, tá? Que eu não recomendo. Cria uma nova aqui. Esse código que você vai definir aqui, tá? Aqui a L é inicial, tá? Coloca amarelo AM, alguma coisa assim. Define, isso aí vocês definem internamente, mas já tá pronto. Tá, joia, não. Beleza. Aqui mesmo se essa matriz tiver para não permitir alteração, eu não posso usar a variável dela, né? Não, ele não deixa mexer. A única coisa que ele deixa mexer é nessa parte aqui, ó.
Nisso aqui, o que tiver... Aqui eu consigo alterar, tá? Alguns campos, tá? Mas aqui na aba de variável e aqui no corpo não. Porque aqui ele deixa mexer, porque aqui é aqui que fica a minha versão. Que é quando o apoio atualiza lá, então ele permite mexer aqui. Porque eu só tô mudando a versão, não tô mexendo em nada que comprometa a integridade do meu laudo. Tá? Então ele permite mexer aqui. Agora, na aba de variável ele não vai deixar. Porque aqui já altera diretamente no laudo, no que eu entreguei para o paciente, tá? Tá. Eu vou fazer outra, então. É só fazer uma cópia aqui, a começa já tá certinha, faz a cópia e ajusta aqui. Tá. Já vou fazer, então. Eu acho que por hora é só, né? Tem mais alguma dúvida, gente? Não, quem cala consente, né? Tenho não. Por enquanto, não. Posso sair de férias já um mês? Posso, Não. posso sair dos Não, grupos? ainda não. Posso ir para Paris ver as Olimpíadas? Não, ainda não. Não. Tá quase, viu? Podemos fazer exame de graça, pelo quase menos? dando sucesso. Hã? Podemos ir em Minas fazer uns exames de graça, um check-up? Pode O vir. check-up da... Pode vir com pontos que. Tem desconto para 40 anos? Pode vir em Minas, inclusive fazer exame, inclusive ficar sentado aqui do nosso lado, acompanhando as coisas que a gente tá fazendo. Não vamos mais, deixa eu falar. Eu vou aí que eu tenho que fazer aquele passeio de trem lá, ir lá pro Espírito Santo de trem. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha laudo. É. Né, isso é pertinho. Aqui em São Paulo a gente gasta 3 horas para chegar no centro da cidade. Morando dentro da cidade, você gasta 3 horas para chegar em um bairro aqui dentro. Pior que Não, é É perto. Ó, vocês podem vir comer pão de queijo, viu? É bom, hein? Deixa aqui de ficar São Paulo? tudo funcionando, que aí a gente... É o original esse aí, o pão de queijo? Porque o de São Paulo aqui É original, tá? Legítimo. Aqui em São Paulo já chegou com muito polvilho, tá? Já chega até branco o pão de queijo. Não, o nosso tem queijo ainda. O nosso tem queijo. Não, vamos sim, a gente vai chegar com um ônibus aí na porta. Tá bom. Tá. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. É só, viu, gente? Só uma pergunta que eu fiz pro pessoal de manhã, tá? Vocês estão sentindo que tá mais tranquilo para trabalhar essa semana do que a semana passada? Teve evolução? Eu estou, porque, na verdade, eu estava de folga semana passada. Passou frio na barriga aí? Eu acho que vai ficar tranquilo agora, porque eu aprendi a tirar relatório de pendência. Então, Pronto. aí eu acho que agora vai ficar tranquilo. Tá, se eu vou falar com o pessoal de manhã, tá? Que foi da recepção e atendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, até algum processo, eu fazia assim lá no sistema antigo. No Chorus não tô me achando ainda como fazer. Fala com a Shirley, pega o meu contato, manda mensagem, tá? Não tem problema. E eu vou reforçar o que eu falei com o pessoal de manhã, tá? Se vocês forem mandar alguma dúvida, quanto mais informações vocês tiverem para me passar para analisar, eu consigo dar um retorno mais assertivo e mais rápido, tá? Por exemplo, um atendimento aqui não está retornando resultado. Aí eu vou ter que mandar. Aqui na gaveta tem uma bolinha de cristal que a gente usa, tá? Nesses casos, tá? Funciona bem. Tô brincando, mas eu tenho que fazer o quê? Até a Shirley, eu encho o saco dela. Eu falo, Shirley, ela me manda a dúvida. A primeira coisa que eu pergunto, qual atendimento? Pode pegar, de 10 coisas que ela me perguntou, a primeira resposta que eu dou para ela é qual atendimento? Porque eu preciso do atendimento ali para entender o que está acontecendo, tá? Aí normalmente eu acesso o atendimento, vejo se está para apoio, se tem o depara, eu faço análise prévia, tá? O print da tela ajuda pra caramba. Isso. A Shirley costuma mandar, a Vânia também. Às vezes vocês mandam um print com a tela de cabeça para baixo, mas eu viro o monitor aqui, eu consigo virar. Ainda dá. Eu entorto o pescoço aqui, mas eu consigo me achar. Literalmente, né? Tá? Aí eu vou mandar de cabeça para baixo também com as orientações para vocês entenderem o drama, tá? Tá? Normalmente, quando eu dou um retorno, eu falo o João até briga comigo, que ele fala que eu não gosto muito de mandar áudio, tá? Porque eu prefiro printar a tela e colocar umas setinhas, pintar ali e fazer um passo a passo para vocês, fica mais intuitivo, tá? Porque às vezes até no dia a dia você pega o print e salva numa pastinha, é melhor do que ficar ouvindo o áudio. O João gosta mais de mandar áudio, tá? A voz dele é bonita, a voz dele nada. Eu só não tô compartilhando a câmera aí porque o João tá aí, senão ia ofuscar a beleza dele. Obrigado. Não tô brincando, pessoal. Mas eu sei que na correria ali às vezes é difícil para vocês ficarem pegando muita informação, tá? Mas esse hábito é até bom para vocês, porque quando vocês estiverem no suporte, a princípio nesse primeiro momento, tá? O suporte de vocês sou eu. Então vocês mandam o WhatsApp ali, eu respondo rápido, tá?
Quando tiver no suporte aqui da Pixon, que vocês vão ter que abrir um ticket com eles, aí demora um pouquinho mais, porque eles têm um tempo de atendimento que depende do grau de urgência a demanda e o grau de urgência. Se for algo muito crítico, para a operação de vocês é crítico, então ação imediata, tá? Um relatório, aí você fala, é crítico, vai lá isso. Aí você fala, não tô conseguindo lançar o resultado aqui. Vai cair na fila do analista que vai pegar, então ele tem um tempo para pegar esse chamado e tem mais um tempo para dar o primeiro retorno para vocês, tá? Se nesse tempo ele chegou ali sem o número do atendimento, o primeiro retorno deles vai ser o quê? Para pedir o número do atendimento. Se já tivesse a informação, o primeiro retorno seria já com a solução. Então a gente consegue ganhar um tempinho, tá? E até pra vocês criarem o hábito de ir abrindo assim. É chato, tá? Eu já fui de suporte, sei que eu cobrava muito pessoal, mas é o mal necessário, tá? E vai ajudar vocês bastante aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum processo, me fala. Eu tento gravar um vídeo curto aqui e mando para vocês. Mas eu acho que vocês estão mais seguros para utilizar hoje, tá? Tá mais tranquilo. Não, tá sim. Nossa, tá melhorando demais. Quando fala assim é que ele vai abandonar, viu? Cuidado. Não vem não, seu Fernando. Já tem muita minha vez de férias aí. chegou aqui, tá no e-mail já. Não, mas o João tá aí, tá para apoiar, caso necessário. E o foco dele é mais no apoio, tá? Se precisar de alguma coisa de apoio, pode chamar ele. O restante, se não for apoio, aqui algumas dúvidas que pode ajudar vocês, tá? Então pode incomodar, tá? Tá, joia. Não, a gente já tá fluindo, já tá indo mesmo. Vocês devem ter xingado a gente bastante aí no início, tá? A orelha esquentou bastante aqui. Não, é assim mesmo. Desculpa o estresse, porque tem hora que é o estresse, assim. O início é meio tumultuado mesmo. Não, gente... se vocês são cobrados, nós também somos, tá? Para entregar o sistema. A gente tem que entregar 100% a perfeição do sistema para vocês, tá? Então nós somos cobrados aqui também. Quando vocês reclamam lá, então a pessoa fala: o que está acontecendo lá? E eles cobram a gente tem que entregar a solução para vocês, tá? Eu acho que do que vocês levantaram para a gente conseguiu responder, acho que tudo praticamente, tá? Então, o que surge novo, pode mandar no grupo ali e a gente vai se falando, tá bom? Tá, Jóia, então. Então, tá, Jóia. Muito obrigada, viu? Desculpa, às vezes, os maus tempos aí, que às vezes a gente fica tão ansioso, né? Acho que é ansiedade, é desespero, que às vezes o negócio não tá dando certo. Não, é que o foco de vocês é entregar o resultado pro paciente de vocês, o cliente de vocês ali. Eles procuraram a unidade, vocês têm que entregar para ele. E o nosso cliente são vocês, tá? Então, tá todo mundo com o mesmo objetivo, tá? A gente tá no mesmo barco. E muitas vezes não consegue o mesmo objetivo a tempo, né? Tá bom, mas tá dando certo, tá? Já vocês vão estar ensinando a gente. Você já tá até criando aí a categoria aí, tá mais avançado aqui. Eu achei que você nem sabia onde era a tela, você já fez aí, então... Daqui a pouco ganha a carta de euforia da gente. Pois é. Não vai nem falar mais com a gente, já vai falar só com o pessoal do suporte. Não dispenso vocês nunca. Vocês são livres da gente. Sempre à frente. Tá bom, pessoal. Vou liberar vocês aí, que já deu 4 horas, né? Obrigado, viu? Vamos descansar. Tá tchau, bom? com Deus. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.